Zé Luiz Les diz, boa tarde. Tá começando mais um Joga nas 11. Que bom que você tá aí com a gente, porque a partir de agora o assunto é futebol, com muito bom humor. Vamos falar um montão de coisa e lógico, né? A gente vai falar da Libertadores. Temos dois brasileiros na final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. E Palmeiras ontem com requintes de crueldade em relação à LDU, né? Passou por cima. Classificações históricas dos dois times, que o Flamengo foi muito bem também, né? Eu vou querer saber se tem favorito. Você acha aí em casa, tem favorito? Não sei dizer. Quem chega mais forte, enfim. Vamos mostrar a emoção do técnico Abel Ferreira, parte da coletiva dele. Vamos falar muito de Brasileirão. E para isso, para você que está com a gente, no r7.com, Record Plus e também no YouTube dos Desimpedidos, eu vou apresentar quem está aqui com a gente, tá? Vou começar por ele, o cara, Bira. Sim, grande Bira. Feliz Halloween! É verdade, né? Palmeiras na final da Libertadores, oba, mais uma vez. Estamos nessa pegada, Zé. Vamos lá, falar Vamos lá. de histórico para o torcedor alviverde muito feliz. Para quem não é alviverde aqui do estado de São Paulo, sofrimento. Lucas Faraldo tá aqui também. Aí, Faraldo, Ô, meu Zé, velho. tudo Dia bem? lindo para um palmeirense. Ah, dia lindo. Você falou do... pros palmeirenses. Você falou de requinte de crueldade pra LDU. Requinte de crueldade pra todo mundo que não é palmeirense e tava acompanhando essa Verdade. semifinal, muito Verdade. provavelmente. Nossa representante adora quando ela vem, porque ela manja muito de futebol. Olha ela aqui, ó, tá? A mineira Yara Fantoni. Eu tô Aê! brava com você. Você falou, porque tem Palmeiras e Flamengo no final da Libertadores. Esqueceu que existe o Clube Atlético Mineiro na final da Sul-Americana? Gente, Verdade. Como assim? Gente. Temos brasileiros na Sula. gente, olha, vem pra mim. Temos Galo Mineiro na final da Peguei Sul-Americana. passagem, paguei caro, vai lá sofrer e você não fala isso? Desculpa, Yara, mas vamos falar também, tá? Vamos falar disso Hulk e fez muito gol mais. depois de 2 meses. É mesmo, Meu né? Deus do céu. Fora a recuperação do Alegria nas Pernas, mas nós vamos falar disso, do Ai, Bernardo e tudo mais, maravilhoso. tá? Vou colocar as arrobas aqui, gente, ó, @Desimpedidos, também @R7 Esportes, tem outra, @Record Plus e mais uma, @Portal R7, como eu falei no comecinho, estamos também no YouTube dos Desimpedidos e lá tem o chat, você pode conversar com a gente, trocar ideia e tudo mais. Bom, como eu falei, tá definida a final da Libertadores 2025, dia 29 de novembro, no Peru, por enquanto. Palmeiras e Flamengo. Teremos um tetra, né, brasileiro, é isso? Teremos o primeiro tetracampeão da Libertadores brasileiro, Zé. Um E dos não é o dois. meu Santos. E nem o São Paulo, de alguns aí da produção também. Cara, E menos o meu. mas assim, é muito louco, Zé, porque se você parar pra pensar, até 2020, a final de 2020, o Palmeiras tinha um título de Libertadores. Então é a história do Abel no Palmeiras, ela agora se entrelaça de um jeito que é muito difícil de separar. É o maior técnico da história do Palmeiras, quiçá do futebol brasileiro, acho que na história também ele se coloca junto de Tele Santana, de Muricy Ramalho, de grandes nomes assim na história do futebol brasileiro, porque é impressionante o que ele faz com esse time do Palmeiras, né? Uhum. Eu sempre destaquei aqui o mental forte, né, desse time. E ontem foi a prova disso. Quando começou o jogo, eu falei, deu 5 minutos, eu olhei, tava 5 minutos e não 15. Eu falei, cara, eles vão passar e não vai precisar nem de pênalti. Mas você sabe que eu acho muito legal isso, né? Quando você vê que um técnico e um time funcionam tão junto. E isso é lindo de ver, né, no futebol. Talvez esse seja o grande segredo do futebol. E detalhe, vai ser uma baita final. Adoraria estar nessa final, né? Comentou-se de tentar trazer aqui para o Eu acho que Rio. devia, tá? Você acha? Trazer para uma Mané Acho que estaria pra Garrincha. Brasília, né? Brasília, Seria né, São seria Paulo, o nem campo Rio, neutro, entre aspas. É, Mas eu acho que seria muito Mineirão legal. também ia ser Gente, irado. aqui é divagação. Eu acho que seria muito legal Maracanã, mas estádio dividido, metade Palmeiras, metade Flamengo. Seria um Mas eu acho que espetáculo privilegia o maravilhoso. Flamengo. Os né? dois Eu não vou maiores aceitar, o Palmeiras times. não vai aceitar nunca. Será? Eu Por aceitaria. ser no Rio, eu acho difícil. Não Mas um aceitaria. Mineirão, por exemplo, Bom, fica até mais perto de assim, Brasília. Mas a eu acho que é Comebol Mané Garrincha. já disse Seria que mais isso legal, não vai rolar, tá? Vai ser lá mesmo, a menos que É até que 29 é o que o Peru. pessoal tá
falando que vai ser lá no Peru, porque tem que seguir esse protocolo, mas a crise política no Peru tá gigantesca, Tá né? bem. Mas é Tá, engraçado, isso eu acho que tem torcedor que já comprou pacote, né, Bira? Por exemplo, tem. era Ah, a é verdade. Sul-Americana era em Santa Cruz de la Sierra, aí mudou, né? Que vai ser E agora, também tava vivendo uma crise que vai ser lá. em Assunção agora. Então eu recebi, por exemplo, depois da classificação do Atlético, vários torcedores falaram: Yara, eu já tinha comprado passagem, e agora como é que eu faço? E eu tenho certeza que depois dessa classificação épica do Palmeiras, o tanto de palmeirense que já Sim. emitiu passagem. Com certeza. Então, assim, a gente quer uma democracia, mas eu acho que tem que ter uma organização, né? Um pouco, ó, galera, vamos esperar, porque se der só brasileiro, já tem essa opção, já fica ali na manga. É, Porque uma é democrático, flexibilidade, né, né? Zé? As pessoas É, têm mais acesso, é. conseguem ir. Eu tava vendo as passagens, gente, assim, tanto para ir pra final da Sula quanto pra final da Libertadores, não tem nada menos de 5 mil ida e de volta. Então, ir pra Europa tá quase o mesmo preço, ou mais barato até do que você fazer uma viagem pra É América do verdade. Sul. Eu acho É que verdade. fazer no Brasil, seja em Brasília, em Minas, enfim, qualquer outro lugar, acaba democratizando no sentido É. de você consegue, ainda que seja uma maluquice por muitas vezes, mas você consegue ir de carro, de ônibus, fazer Exato. um corre assim, que pra ir pra Lima, por exemplo, é muito difícil. Eu até É, lembro que Mas tem quando muita gente jogaram. que vai, tá? Então, eu lembro que quando é, jogaram Flamengo e River lá, algumas caravanas de torcedores do Flamengo saíram do Rio de Janeiro e de São Paulo pra lá, e era uma puta de uma viagem de mas coisa você de uma semana de e se ônibus, você assim. perguntar pra todo torcedor do Flamengo, vai falar, mano, eu prefiro que seja no Brasil, mesmo que eu tenha comprado. Lógico, É, Porque foi então. um é um perrengue perrengue danado em absurdo, é uma Lima. semana de Eu- ônibus. Teve Guayaquil também, que foi Não, tenebroso. A Guayaquil, torcida a do cidade é Flamengo horrível. também tava, meu, Não por tem que nem que não. voo pra chegar lá direito. É, então, eu acho que assim, na verdade, óbvio, o que tem que acontecer é as agências de viagem, na hora que o torcedor comprou, e se você está pensando em comprar, eu acho que vale a pena ficar atento em cláusulas ali de, se for remarcado para outro lugar, o seu objetivo da viagem é a final, é um pacote atrelado ao evento da final, então ele vai, Vai se ter mudar, ele vai mudar vai mudar também também. É, porque o não é nem certo. itinerário, Porque exato. é isso que a gente fala, né? Que a gente critica muito, eu critico, né, a Conmebol, essa coisa de decisão única num lugar só. Isso é muito bacana num continente, né? O nosso país é um tamanho do continente, onde você tem, e o nosso continente também, né? Mas você tem facilidade de transporte, um transporte com preço Exatamente. acessível e que você compra na hora, né? Eu quero ir para lá, não é o caso aqui. Mas enfim, né? No Brasil Ó, mesmo, com a final da Supercopa, já é já é um dilema, complicado. assim. Esse ano acho que foi em Belém, não foi? Ou foi ano passado que foi em Belém? Teve uma final da Supercopa recentemente, que foi no Você me Mangueirão. pegou de calça curta, cara. Assim, já é muito distante, pensando que quase sempre são times de São Sim. Paulo, do Rio, de Minas, que estão disputando esses Sim. jogos, essas finais. Olha só, foram 2 resultados brilhantes, né? O do Palmeiras, que reverteu um 3-0 e transformou num 4-0, nem foi para o pênalti, tranquilo. E o do Flamengo, né? O Flamengo fez a cartilha do sucesso na Libertadores. Ganha em casa e empata fora. E o Flamengo empatou fora também com um jogador expulso muito cedo. Eu vou colocar uma arte aqui para mostrar Palmeiras e Expulsão Flamengo. inadequada, né? Eu não Na achei que Libertadores pegaram também muito achei. pesado. A gente vai falar disso. Olha só, Palmeiras e Flamengo nessa Libertadores. 30 gols, olha a diferença, achei interessante. 30 gols do Palmeiras, 12 gols do Flamengo, gols sofridos, 9 do Palmeiras, 5 do Flamengo, chutes 151 a 118, a conversão desses chutes 54%, 47%, cartões amarelos 23 para o Palmeiras, 18 para o Flamengo, e o Palmeiras não teve nenhum jogador expulso na Liberta e o Flamengo teve 2, e como bem disse a Yara, eu achei bem sinistra a expulsão nesse jogo contra o Plata, Racing, né? Assim, né? O Plata parece que ele tá ali meio que. Ele dá um tapa, assim, né? Não é tipo um murro. Ele tinha tomado puxão, acho que de cabeça. É, né? Mas, enfim, mas eu acho que vale do contexto da arbitragem, né? Do que você tá. Eu não achei que ao longo da partida tem uma coerência para que seja uma expulsão dessa forma, enfim. Né? especificamente da expulsão, era um jogo que o árbitro já tava meio, como era de se imaginar, né? Num contexto de Uhum. semifinal de Libertadores, no cilindro. Já tava meio que liberando quase tudo. Aí ele escolhe a dedo um lance pra dar um vermelho que ele poderia ter Não, escolhido em tanto que ele outros. tenta compensar depois na expulsão do Rojo, que desesperadora a também, compensação mano... dele. Achando que ele deu uma cotovelada no Léo É, Ortiz, o faz Léo o menor cai, mas foi uma sentido. cabeçada. Ele né? A percebe mesma que coisa erra, na mantém a expulsão do Flamengo, eu achei que ele tinha agredido e tal, mas não, foi um puxa daqui, ele vai lá, deu uma patoladinha, né? É, De que foi longe, nos Países Baixos. ele pegou nos Países Baixos e fez Mas assim, ó. a televisão tem até dificuldade pra achar o momento em que ele Total. agride. Não, Mas peraí, isso só absurda aquela pelo quê? expulsão. Agora, isso não anula o Flamengo. O Bira falou no começo do programa muito bem sobre o Palmeiras. Pensa, pô, 2020 os caras tinham uma final de Libertadores e tal. O Flamengo é a mesma coisa. O Flamengo chega na quinta final de Libertadores, 4 dessas finais mais recentes com essa mesma geração. O Felipe Luiz agora como técnico, mas era
mas era jogador. Bruno Henrique, Arrascaeta, tem toda uma geração de jogadores e o técnico agora, o Felipe Luiz, que faz parte desse O momento Felipe histórico pode do ser o Flamengo. segundo jogador campeão da Libertadores como jogador e técnico, né? É ele e o Renato Gaúcho, se não me falha Uhum. a memória, né? Renato Mas eu Gaúcho. vou colocar uma arte muito legal aí, porque é o que nós falamos no começo, né? Vamos ter um brasileiro tetracampeão da Libertadores, vai ser uma coisa louca. E aí a gente preparou essa arte para mostrar para vocês os brasileiros, né? Que já chegaram à decisão e os títulos. Olha lá em cima, Palmeiras, 7 finais, 3 títulos, São Paulo, 6 finais, 3 títulos, Flamengo, 5 finais, 3 títulos, Grêmio, 5 finais, 3 títulos, Santos, 5 finais, 3 títulos, Cruzeiro, 4 e 2 títulos, Internacional, 3 e 2, Fluminense, 2 finais e 1 título, o Galo Mineiro, 2 finais e 1 título, Não lembro Atlético não. do Paraná, 2 finais, nenhum título, Corinthians, 1 final e 1 título, que prova que o Corinthians é um dos poucos 100%, 1 e 1, Vasco também, 1 final, 1 título, Botafogo, 1 final, 1 título, e o São Caetano, lembra do São Eu Caetano? lembro. 1 final e nenhum título, porque foi aquela final, teve com Boca, foi uma coisa bem louca. Olímpia. Olímpia, perdão, mas teve o jogo Teve do o jogo Boca, contra o... que ele ganhou do Boca, né? Não, ganha e aí vai pra Cara, final no foi uma final. Pacaembu, Será que inclusive, teremos isso com o Mirassol? e tomam uma... Mas- Seria bem Imagina. doido, hein? Ia ser legal. Seria legal o Mirassol chegar. Seria Bom, legal. mas enfim, vamos contar então a história dessa final a partir do jogo de ontem, né? Goleada de 4-0, Palmeiras sobre a LDU. Vocês sabem, sofreu 3-0 fora de casa. A gente tem umas estatísticas desse confronto, quer ver? Vamos colocar na tela, foram, olha lá, o placar de ida, todo mundo sabe, como eu falei, 3-0, posse de bola, 64% do Palmeiras, 36% da LDU ontem. O Palmeiras deu incríveis 28 chutes a gol contra 8 da LDU, né? Só que o da LDU, uma foi para o espaço, a outra foi para o shopping que tem ali do lado, né? Olha lá, 8 certos do Palmeiras, 1 só da LDU. Conversão de chutes 29% a 13%. Defesas do goleiro, uma só do Palmeiras contra 4 da LDU. Faltas cometidas 6-14. Pouquíssimas faltas desse time do Palmeiras também, né? Também, É um time né? que joga Vai- bola mesmo. Pô, e eu achei que o Gilmar Roldan tava ok, né? Sim. Eu tava esperando uma arbitragem que fosse prejudicar o Palmeiras nessa tentativa Um de dos virada. poucos grandes jogos dos últimos tempos que não teve uma tipo, o arbitragem próprio pênalti, polêmica. Quando ele marcou, eu falei, cara, marcou o pênalti. Foi pênalti, eu acho que foi E pênalti. muito convicto, né? Mas eu achei que ninguém ia marcar aquele pênalti, jamais. Aproveitando, falando desse lance do pênalti, que a gente viu, né, o Abel desabando, muita gente falando daquele choro e tudo mais. Mas pra mim é muito emblemático o momento em que o Vitor Roque ele pega, porque eu não sei se vocês assistiram na transmissão, o repórter fala, o Vinícius Nicoletti, o Flaco pergunta pro Veiga, e ele fala assim, eu ou você? Aí o Veiga fala, eu. E teoricamente o Flaco tá no momento de seleção, então ele tá num momento muito melhor pra assumir aquela responsabilidade. O Veiga tinha acabado de entrar, acertado falta, feito o gol, mas não tá longe de estar no seu melhor momento. E aí vai o Vitor Roque pega. Eu falei, o Vitor Roque saiu na dele, já pegou a bola e vai cobrar. Ele prepara, acaricia a bola, entrega pro Veiga e dá um abraço. Então, eu acho que é tão legal você ver que realmente existe um conjunto e um elenco no Uhum. Palmeiras, porque em nenhum momento, ou o Flaco pegou a bola e falou, ó, o momento é meu, tô na seleção, eu que vou bater. Ele foi lá, perguntou pro Veiga, o Veiga assumiu a responsabilidade, mesmo não estando no melhor momento, e o Vitor Roque tá voando também, faz de tudo e entrega com carinho, dá um abraço, falou algumas palavras ali, mas é muito legal. Então a gente vê que é um elenco merecedor quando não tem essa briga de ego. Tipo, Sim. eu vou bater, eu vou fazer, eu vou ser o artilheiro, a fase é minha. Não, o Veiga, que talvez fosse o que tem menos moral ali nesse momento, mas tem o respeito da torcida, conseguiu até se reerguer numa decisão tão No jogo, importante como essa. decisão fundamental. O Abel Ferreira, o técnico, se emocionou, né? Chorou ontem em vários momentos. Só um deles foi logo depois do apito final. O pessoal do perfil, né, oficial da Libertadores pegou, quer ver? E vocês vão ver o elenco, que é um pouco do que a Yara acabou de falar, quer ver? Dá uma olhada no elenco, indo abraçar o Abel. Por favor, coloca na tela. Aí, ó, isso daí, como eu te falei, é da Libertadores BR, né? Aí termina ele de joelhos ali e tal, né? Aí o time todo vai lá. Eu vou fazer uma piadinha, tá, gente? Mas é só uma brincadeirinha, tá? Mas vai lá. Todo mundo comemorando, ó. Todo mundo chegando, tal. Menos o Lomba. É piada. Olha lá, o Lomba. Ah, legal. Uhul, fica aí que eu fico aqui. Ah, enfim, não. Que mostra realmente todo o elenco. Era um fardo pesado, né? 3-0, ter Não, que ia ser fazer uma uma vergonha também, né? remontada.
Eu acho que além de tudo ia ser uma vergonha, porque o Palmeiras a gente Seria. fala, mas gastou 700 milhões em contratação, né? Então, não foi tão bem no Mundial como se esperava, e aí tá brigando por esses 2 títulos, porque caiu na Copa do Brasil para o maior rival, tava vindo numa pressão, né, a torcida tava reclamando até pouco tempo atrás da apresentação do time, então acho que é uma resposta importante, porque você realmente se coloca como o protagonista que você é e que a No lugar. torcida também espera, né. Uhum. Eu acho que o maior problema disso tudo é essa régua de expectativa. A torcida do Palmeiras hoje tem uma expectativa muito alta para tudo, porque esse time é capaz. Sim. Então, quando eles mostram essa virada, é meio nesse lugar de, ó, somos capazes e a gente consegue dar uma resposta à altura do que o clube hoje merece. Então, o Palmeiras consegue uma classificação heróica, né? A maior virada de semifinal Semifinal na de história. Libertadores. Nunca nenhum time conseguiu virar 3 gols de diferença. O Palmeiras foi lá e fez. E o Palmeiras tem feito isso, né? Acho que esse que é o maior, Sim. é, No ma- brasileiro tem feito é a isso maior com certa, virtude desse time, né? né. Vai lá e faz. É. Mas eu acho que é isso, Zé. É o elenco muito unido ali. A gente viu que o Abel tá longe de ser unanimidade, né? Depois da eliminação pro Corinthians. Mas eu acho que a batata dele assou. Sabe? Ele assumiu depois que ele toma os 3-0. Ele falou: eu errei. Então, assim, eu acho que o fardo pra ele foi muito pesado. Não sei se vocês viram na coletiva ele falando. Aí um dia eu tava levando minha filha na escola, minha esposa, não sei como é que foi a história, e eu tinha 3 opções. Eu precisava fazer diferente, eu não precisava entrar de outra forma. Então, quando ele saca, ele muda, ele tira o Giai, coloca o Alan. Você vê que ele é um cara que ele não teme. Porque quando tem a escalação e se dá errado, todo mundo vai falar: olha o que o Abel fez. Foi inventar, já tava perdendo. E aí, quando dá certo, ele sabe o mérito que tem isso. Fala da faixa que a torcida tava lá, que você Ah, é maravilhosa, né? A torcida ao final colocou, né? Desculpa, Abel, o Pardal somos nós. Porque chamavam ele de professor Pardal, porque ele realmente tem vezes que realmente, inventa. é. Né? O próprio E Marcos Rocha, na época, ele jogava o Marcos Rocha de zagueiro, um dia era na lateral. quando você inventa, você erra e acerta, né. O Acerta. Mas jogo de ele ontem tem esse mesmo- culhão, Zé. É. Ele tem esse culhão de ser o Abel Ferreira. Vocês podem me xingar, mas eu tô aqui e vou fazer o que eu acredito. Então, isso eu acho que é um mérito. E eu acho que o Ele- jogador tem confiança pra isso. Ele falou desse choro que nós mostramos aí, ele falou na coletiva, ele falou várias coisas, mas a gente separou o lance que ele fala do choro. Quer ver? Roda aí o Abel, por favor. E quando acabou o jogo é um sentimento de alívio, agradecer às pessoas que estão comigo. Apetecia muito abraçar a minha filha que não está comigo agora, está em Portugal. Mas vocês brasileiros são muito família, eu também sou muito família. A família para mim é a base de tudo. E é isso, eu chorei e estou a chorar agora e não gosto de mostrar a minha parte fraca. Mas é isso mesmo, é um alívio, é isso que eu tenho para vos dizer, é um alívio. É um alívio, dá para perceber que tirou um mundo das costas. Tirou um mundo das costas, né? E acho que a gente nunca viu isso, né? O Abel nesse lugar. O Abel chorou. E aí é o que a Ara tava falando aqui, enquanto a gente tava ouvindo, não é fraqueza. E mais do que não ser fraqueza, eu acho que simboliza muito do tamanho do que foi esse feito, essa virada. Talvez o resultado mais. Lógico, o Palmeiras foi campeão inúmeras vezes na era Abel Ferreira, mas talvez em termos de jogo, de uma eliminatória, de um duelo em si, acho que foi o maior confronto da era Abel Ferreira, o maior feito, talvez, E específico. pela, Os maiores pela jogos da situação. história do Palmeiras. talvez- O Palmeiras teve momentos brilhantes, assim, né? Por exemplo, a vitória contra o Botafogo no Brasileiro, lembra? Sim, Aquele a virada. 3-0, aquele 4-3, aquilo foi histórico. Eu assisti o jogo, falei, mano, não tô acreditando. Sim. Esse São Paulo, apesar da polêmica, Sim. o 2-0, e aí o Palmeiras Não, e fez tem 3. isso são os recentes. A Os gente recentes. vendo o Contra o Abel São tem a Paulo- própria vitória contra o River na semifinal, na primeira Libertadores, que vai jogar a final Contra o São Santos. Paulo também, lá no começo dos títulos paulistas, que vira final, que Sim. sai tomando um É, pau não, então, é isso, na fez ida. três Não, a no 0 Paulista, né? Paulista. Aquela virada do Paulista também. É. As viradas, né? Porque engatou acho que 3 finais saindo, perdendo no jogo de ida e ganhando na volta. Então, assim,
É uma trajetória impressionante do Abel, mas talvez esse jogo, pela dificuldade que foi, e até o como inesperado foi tomar um 3-0, e mais do que a virada em si, é muito notório, e ao longo da semana, desde, aliás, lá em Quito, na coletiva, quando ele fala dos 90 minutos no Allianz Parque, é muito tempo e tal, ele passa sempre uma sensação, isso pra mim ficou escancarado na noite de ontem, de que ele tem tudo sob controle ali no Palmeiras. O time, os processos, a torcida. Mesmo a torcida do Palmeiras sendo muito chata em muitos momentos, ele conseguiu trazer um ambiente ontem no Allianz Parque, não só no Allianz Parque, na Marquês de São Vicente, ali em frente à Academia de Futebol. Foi algo poucas vezes visto na história do Palmeiras também, em termos de mobilização da torcida. Isso num contexto que estava 0-3 Uhum. pro Palmeiras. Isso é muito mérito, acho que, do Abel, sabe? E é Não, e invejável. a gente frase, né, dizer. 90 minutos é muito Muito tempo tempo no Allianz Parque. no E ele, Allianz Parque. ele que bancou eles isso lá uma E eles semana. colocaram, eu li que eles colocaram dentro dos vestiários isso, inclusive o time adversário viu, né? E não ficou só no discurso. Na E não, prática, ali, o é, Palmeiras amassou a é, LDU, é. foi o jogo, acho que com mais finalizações da temporada do Palmeiras. Então você vê que a mobilização ao longo da semana foi gigantesca. No meio do caminho ainda teve um Cruzeiro, diferente do Flamengo, que tem um adversário muito mais fraco no meio do caminho nessa semana, né? O Fortaleza, ainda que ambos tenham tropeçado. O Palmeiras ele conseguiu não perder para um Cruzeiro jogando em casa, que seria uma desgraça ali em termos de essa concorrência tão acirrada no brasileiro. E faz, cara, o jogo do ano, sei lá, É. um dos grandes jogos da história do Palmeiras, eu E eu acho acredito. que é o mais importante, assim, eu não sei, não sou palmeirense, tenho carinho pelo Palmeiras e tudo mais, mas quando faz os 2-0 no primeiro tempo, eu comecei a comer em casa, falei: agora eu já ia deitar, sabe? Vamos ver o jogo bem mais ou menos dormindo? Você fala: não, agora eu vou ter que ver isso, né? Porque agora o Palmeiras vai ganhar. Então, assim, já deu aquela certeza. Eu acho que a forma que o elenco entra em campo, você já fala assim, gente, vai ganhar, vai dar bom. Tanto que na hora que o pênalti, eu falei, pronto, agora vai ser os 3. E o fazendo volume não vai nem pra penalidade. Então, assim, não era aquele impossível, mas começou a se tornar, vai dar certo. A gente teve uma reação até similar, mas ao mesmo tempo diferente. Porque o Bira me chamou pra ver ontem o jogo lá na casa dele, eu tava enrolado no primeiro tempo e eu ia descer no intervalo. Aí eu falei pra ele, pô, Bira, do jeito que foi esse primeiro tempo aí, eu até murchei aqui. Não, eu não vou mentir pra vocês, eu Palmeiras vai vi o passar, primeiro vai passar. Fizeram ao tempo. contrário, vocês quiseram dormir depois. Não, eu não. Exatamente. Eu vi o primeiro tempo, depois eu mudei, fui ver a eliminação na Fazenda, o Will saiu, eu achava que ele ia sair. E Enfim, eu fui, porque eu falei, esse jogo já tá decidido, o Palmeiras vai chegar no segundo tempo atropelando Não, de e o novo. Thiago Nunes, mano, com uma postura muito aquém, né? Eu acho que também é aquilo. que não anula o trabalho dele, né, Bira? Ninguém Eu imaginava. acho que anula sim, cara. Você tomar uma virada de 3-0 na primeira na história da Libertadores, Mas anula. ninguém sabe nem como ele ganhou de Anula que 3-0 nem lá. ele, anula que nem anulou quando ele veio no Botafogo e não conseguiu ser campeão brasileiro. É isso, acho que mais um trabalho dele que todo mundo, ó o Thiago Nunes, e ele faz, valeu galera, não quero isso. Não quero Mas isso. você não acha que a LDU foi mais aquele time que surpreendeu, que foi vencendo, vencendo? Porque parecia que era o adversário sempre mais fácil. Tipo, Botafogo. Ah, não, tudo bem. Aí o São Paulino falava, não, gente, eu tô adorando. É melhor a LDU que o Botafogo. Tomou. E foi um jogo difícil pro Palmeiras. Então, assim, foi mais uma equipe que surpreendeu do que aquela equipe difícil que tinha a provar. Pelo menos assim. Eu acho que foi uma equipe que soube jogar na altitude, tirou muito proveito disso, com todos os times que enfrentou e sempre fora foi bem Ela tentou aquém. fazer a mesma coisa que ela fez. Enquanto São Paulo, ela fez É 2 a isso, 0. fechou. É. Aqui Fechou a fechou, casinha. deu um outro papo, fez um gol. Tal. Tanto Aqui que- ela tentou fazer gol, só que chutou mal, né? Em termos do Thiago Nunes, é muito pouco repertório, É assim. muito, E assim, não é só pelo Thiago Nunes que chegou onde chegou também. Essa LDU há 2 Também anos sem o acho. Thiago Nunes tinha sido campeã da Da Sul-Americana. com o Zubeldia. Então, assim, eu acho, Verdade, eu acho que essa jogando mais. campanha, que é surpreendente, Exato. Mas- essa campanha que é surpreendente, ela diz mais, eu acho, que sobre a LDU. A gente aqui no Brasil, principalmente, eu acho que muitas vezes tem essa visão de, só time brasileiro e argentino presta no continente. Não é verdade. O futebol equatoriano É é a forte, segunda melhor seleção nesse ciclo de Copa. De forma geral, é um futebol que estava crescendo, com clubes como o Barcelona de Guayaquil, que atropelou o Corinthians, ou o Del Valle, que também é uma nova sensação do futebol equatoriano. Eu acho que diz mais sobre isso, sobre o peso da camisa da LDU, Uhum. mais uma vez poderia ter chegado numa final de Liberta, do que especificamente o trabalho do Thiago Nunes. Eu acho que o trabalho do Thiago Nunes em si, ele vai acabar ficando marcado pelas declarações infelizes depois da derrota, pela derrota, Eu vou a forma colocar a como declaração perdeu. já. Deixa eu só fazer um convite para você. Nós colocamos uma enquete. Carneiro, tá no YouTube ou tá no canal? No YouTube dos Desimpedidos, nós colocamos uma enquete. Eu vou perguntar aqui para todos, mas eu estou perguntando para vocês, tá? Quem chega mais forte nessa final da Libertadores? Flamengo? Palmeiras? Vai empatar e vai para pênaltis? Enfim, dê sua opinião.
que a gente quer saber, tá? Então vai lá para o canal do Desimpedidos, tem lá o nosso chat, tem a enquete da final da Libertadores. Agora, eu vou colocar um vídeo. Dá licença, gente, posso entrar aqui para falar com ele? Quem entrou na coletiva? Esta é a minha imitação da Leila. Foi boa, né? Foi boa. Dá Foi boa. Você licença. falou que entrou na coletiva e não entendi quem era. Dá licença, gente. Olha, eu não quero interromper. Pessoal, Se Pessoal. não tivesse outro momento que ela fosse falar com ele. Não, quer ver? Roda aí, vamos lá. O futebol Posso interromper um minutinho? pode. Esse momento histórico, mágico, tem que ser documentado aqui. 4.367. Parabéns, Abel. Esse homem, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. Ele falou, Leila, hoje será uma noite histórica, mágica. E realmente, tá? Obrigado. Abel, obrigada. É o maior técnico da história do Palmeiras, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ele sabe disso e que eu sempre, sempre apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis. Abel, a gratidão que eu tenho, agora eu estou falando como presidente do Palmeiras e como Leila Pereira, a gratidão que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e por tudo que você proporcionou a mim e aos milhões de torcedores, isso não tem preço. Obrigado. Seremos eternamente gratos. Obrigada, viu, Abel? Realmente você tinha razão, foi uma noite mágica. Desculpa, gente, mas eu não aguentei, eu tive que entrar aqui. Obrigada. Boa noite, boa Obrigado. noite. Até já, Leila. Eu adoraria a Leila como Zé, presidente. Não, qualquer dirigente... Tá muito chato, tá? Não, Deixa ela. calma, Mas eu Yara, acabei você vai de concordar elogiar. comigo agora. Você vai Eu concordar acabei comigo de falar agora. que eu cara, queria a ela Yara como não deixou, presidenta ela do meu interrompeu. time. Ela nem sabe o que ele vai falar. Peraí, o que ele vai falar? Ele vai Vai, cornetar. não sabe, vai, vai. vou, pelo Vai, vai, Emiliano vai, vai. Martins. Eu acho que qualquer dirigente, presidente, diretor de futebol, executivo, que fizesse essa cena, ainda mais que não ganhou nada ainda, chegou na final, eu ia achar meio patético. Aquela coisa de papagaio de pirata, querendo aparecer. Se tem uma dirigente que eu passo um pano pra fazer isso, é a Leila, porque a gente dá os méritos ao Abel, mas, porra, a Leila é disparada a principal dirigente, presidente do futebol brasileiro, Futebol não só brasileiro. atualmente, mas nos últimos anos. Acho que na história do futebol brasileiro é certamente uma das principais. Daqui a 100 anos, quando a gente estiver analisando, se a gente não, obviamente, mas se existir humanidade ainda no planeta e a gente estiver falando de futebol, vão lembrar com muito carinho dessa passagem, não só do Abel, mas da Leila como dirigente. Aí o pessoal fala, mas ela era dona do patrocínio, assim é fácil. Cara, mas não é, né? Poderia ter dado tudo errado. Mas não é. Olha o pessoal Pô, quantos empresários né? multimilionários tem lá daquele no... grande patrocinador do Fluminense. Quantos entendeu? empresários multimilionários não estão lá chupinhando o Corinthians como conselheiro, como exato. funcionário, não sei de qual categoria, etc. E na prática não fazem um projeto como esse. É mérito também dela, do Mérito. Palmeiras, do clube que conseguiu 100%, fixar isso. E a barra que ela segura também quando tá tudo errado, né? Como disse muito bem a Yara, o Palmeiras passou por 2 turbulências contra o Corinthians. A segunda na Copa do Brasil foi bem difícil de segurar, Sim, né? parecia que ia dar tudo errado. Parecia que ali ia ser derrocada e não foi, né? Enfim. Aliás, Ali dois no times... final foi o que o Chico sempre fala, né? Ali foi o momento que voltamos ao ciclo normal de todos os anos. Palmeiras começa meio contestado, joga mal o Paulistão, aí às vezes é campeão, às vezes não, mas aquela coisa, aí começa a Copa do Brasil, aí mais ou menos, aí de repente, final da Libertadores, vai ganhar o Brasileiro. Tá? Líder, né? Líder, todo Líder. mundo Abel. E vale pro Flamengo engraçado. também, de certa forma, né? O É, Flamengo, porque como o sempre Flamengo é o favoritaço, outro que está chegou. chegando. E a gente tem algumas exceções, né? Como o Botafogo, Sim. o ano passado, o próprio Fluminense, na Libertadores. Mas Agora, Zé, mostra também a hegemonia do futebol brasileiro perante o futebol sul-americano, né? Quanto a clubes mesmo, acho que eu tem... não esperava isso, Birá. Cara, eu acho que tem uma diferença financeira hoje gritante, né? Continua. E acho que só maior, só aumenta, né? Nem O com River, nesse sentido, é uma decepção. Cara, Porque o River investiu bastante, É, investiu mas mal. ao mesmo tempo que investe bastante, é tipo assim, a próxima temporada do River não vai ser de investir bastante. E aí a do Palmeiras do Flamengo Não, continua sendo. Concordo. Então, assim, é uma diferença gritante. E eu tava falando isso ontem também, vendo o jogo, se você parar para pensar, nas últimas 5 finais, ou nas últimas 3 finais, a gente teve 5 times brasileiros diferentes. A Então. gente teve Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Então, assim, quem que vai jogar contra? Sabe? Aí chega um Boca, é atropelado pelo Fluminense que não tinha nenhum título.
Sabe, é uma hegemonia hoje no futebol sul-americano. Vi muito argentino falando isso. Ó lá, mais uma vez, não aguento mais. Nós sul-americanos temos que fazer um campeonato à parte, porque os caras vão ganhar Tanto que a tudo. gente vê jogadores, né, de várias partes da América vindo pro Brasil, e a gente não vê esse lado do Brasil indo pra lá, é O muito mais pra Sim, contrário. cá, e é. desde Tem razão. 2019, já são 6 anos, né? Porque a gente vai ter um campeão brasileiro agora em 2025, de títulos brasileiros na Inclusive, esse Libertadores. ano 2025 vai igualar o número de títulos argentinos. A gente vai E chegar ao 25º título brasileiro contra sim, 25 da e Argentina. dos 6 que a gente vai, tipo, desses últimos 6 anos, de 6 campeões brasileiros, 4 finais entre brasileiros. É uma E nos 2 soberania. São campeonatos 4 sul-americanos finais. nós temos 3 brasileiros, né, nos 2. É, Na Só que assim, Libertadores. eu acho que isso também. 5 finais que teve Flamengo e Atlético Paranaense. Eu É, tava esquecendo. É. É não, bizarro. são 6 só. Só contra o Boca. Só contra o Boca. Cara, é Mesmo assim foi um loucura. atropelo. Gente, vocês sabem que eu queria ter a cabeça de vocês. Vocês lembram de tudo, né? Eu já não tô mais com esse posto. É, mas Falam que eu sou ruim sabe, de memória. sabe o que você vai lembrar, Zé? Pô, lá de 2012, do É, Corinthians, sim. do nosso Corinthians Uhum. ter chegado na final. Ou o São Paulo também. A Sim, última final que o bastante. São Paulo chegou foi em 2006, é isso? Foi 2006. Entendeu? Eu acho que isso diz muito sobre o atual momento desses principais clubes hoje do futebol brasileiro. Pô, Palmeiras e Flamengo talvez vão fazer a maior final, se não da história da Libertadores, certamente dessa era de finais únicas. Sim. Certamente. Essa final agora vai ser a maior até do que a que foi Eu acho em também. 21, porque ela eu acho que agora coloca frente a frente os dois projetos de futebol que claramente deram certo nesse Dominam o período continente, é. dessa Com uma década rivalidade atual. absurda, né? Se Sim. tiver falha do Andrés Pereira, então se torna... E talvez no auge Não, dos várias times. histórias, né? Para os jornalistas é um prato cheio. É. Porque esse jogo, com Palmeiras e Flamengo, Tem muita coisa. tem a história do jogo, várias histórias ali né? Tipo, como Várias falou, histórias. o Andrés, que foi um O próprio personagem. Felipe, que na última tava Felipe, jogando. O que eu vi isso. do Daverson surgindo na internet ontem, né? Que todo vai ser mundo... O legal. contraste de Isso é Felipe bem Luiz legal. Ô, e Zé, Abel só fazer- Ferreira é grande também, né? De longevidade, Super, de né? trabalho. É E o outro isso. que tá começando agora, mas também já deu super E certo. jovem, né? E jovem também. Foi a quarta final do Felipe Luiz em um ano de Flamengo. É. É um absurdo isso. Absurdo. Só fazendo um ponto que a gente falou da Leila, e eu acho que a gente fala muito sobre inteligência, né, emocional e mental, e eu acho que talvez esse seja a principal qualidade da Leila. Porque de toda de pressão que a gente sabe, ainda mais sendo uma mulher nesse meio, Zé, não é fácil. Eu imagino tanto de coisa que a gente aguenta. A gente às vezes posta uma coisa em rede social, a gente vê os haters vindo. Tem vezes que eu choro, tem vezes que eu vou pra terapia, que eu fico... Imagine uma mulher no tamanho da Leila, por exemplo, a briga dela com o Textor, as imagens, ela não poder entrar num estádio, e ela sustentar isso tudo. Então eu acho que assim, muita gente, mas ela não defende a mulher. Mas só da gente ter uma mulher no papel que ela tá, enfrentando o que ela enfrenta, isso é muito importante pra evolução do O papel dela esporte. já é uma defesa, Exato. né? Eu também acho. Acho que o papel dela já é uma grande defesa para a mulher em si, né? Em tudo que, no trabalho, na vida. Como os meninos falaram aqui, Thiago Nunes, né? Técnico da LDU, ele reclamou do gramado. Quer ver? Coloca a tela só para a gente até falar disso. O que ele disse? A gente não conseguiu fazer um jogo tecnicamente bom porque a gente sempre tinha pouco espaço. A gente está em um campo muito difícil de jogo, é um campo sintético que parece um pátio de colégio. Muito rápido, a bola está sempre viva, é complicado para quem não está acostumado a esse ritmo de jogo. O Parece que ele primeiro tá falando ponto. da altitude, né, que ele joga. Então, É. primeiro ponto eu ia O falar do disso. Atlético Paranaense, o único time onde ele foi campeão. Primeiro ponto, ele está certo ali no que ele está dizendo, a realidade do gramado, existem várias contestações, mas ele esquece que ele já fez isso quando ele estava no Atlético. Ele esquece da altitude da LDU, né, que também Não, desculpa, não é por o isso que eu máximo, acho mas que é. ficou meio Vaga, patético, né? assim, essa participação do Thiago Nunes na Libertadores. Tudo que poderia ser. O cara é uma opção. O cara é um possível treinador brasileiro em ascensão. Mostra de novo que ele está estagnado no mesmo lugar, sabe? Nesse mesmo lugar redundante, de na hora de fracassar, não conseguir se colocar ali, né? Como um cara que, pô, tá ali para agregar o futebol, coloca sempre um escudo. Cara, sei lá, eu confesso que eu fiquei bem decepcionado com a atitude da LDU, porque a LDU não tem jogadores ruins. Aquele Pastran é muito bom Goleiro é bom. jogador. Qual que é o outro? Que o Alzugarray é bom jogador. Villamil. O Villamil, muito bom. O meio de campo era muito bom. E ontem ele fez o meio de campo da LDU ficar marcando. Ele não fez o meio de campo da LDU em nenhum momento jogar em transição. Não era uma ideia. Dava pra ver, não era uma instrução. Ó, roubou a bola, sai tocando pra gente armar o contra-ataque. Era só não tomar, Não era, tomem 3 chuta gols. e não toma 3 gols. E aí, depois que ele toma 2, ele volta pro segundo tempo e
o jogo fica mais equilibrado. O Palmeiras fica mais tenso, óbvio, porque o tempo tá passando. E a equipe da LDU começa, principalmente jogadores de meio, a tocar a bola. Cara, você vê que parece que ele fala, não toca a bola, porque aí passa 10 minutos disso, Começa a a despachar. LDU começa a despachar a bola, o Palmeiras faz o terceiro gol, logo faz o quarto. E, cara, como assim você voltou igual para um negócio que deu errado? Você tomou 2 gols em 45 minutos, você vai voltar igual, você vai tomar no mínimo 2 gols em 45 minutos. Tava na cara. Cara, isso, é, roteiro. tava na Vira 2, cara. acaba 4. Como que você não muda, sabe? Não tenta buscar ali uma alternativa, ou até mesmo para falar para seus jogadores, velho, se impõe. Vocês se impõe, a LDU se impôs tanto contra o Palmeiras na semifinal em casa, que poderia ter feito 4 também. Entendeu? Ela teve chance para fazer 4. O Carlos Uhum. Miguel defendeu umas bolas. A gente esquece, né? Até tomou 3 gols e tal, mas Sim. cara, o Poderia Carlos ter Miguel sido 5, poderia ter ele sido realmente 5-0 para a LDU. Só que, do jeito que não foi lá, foi muito diferente, né? Pô, você chega aqui e numa semifinal, ganhando de 3-0 de vantagem, o mínimo que você tem que fazer, cara, é se impor do jeito que você se impôs ao adversário. Você ganhou de 3-0 de um jeito. Por que você vai mudar e, sabe? Enfim, me lembrou. E não é algo assim. Acho que o Thiago Nunes, enfim, ele precisa se provar muito ainda, mas o Muricy Ramalho fez isso, por exemplo, no Mundial do Santos. Jogava de um jeito, chegou contra o Barcelona, quis mudar para se defender, 4-0. Uhum. Entendeu? Porque não existe isso, você tem que ser corajoso. E eu acho que o Thiago Nunes teve já chances de ser corajoso em alguns momentos aqui no futebol, né? Acho que quando ele teve passagem pelo Corinthians, ele podia ter sido mais corajoso. Acho que na passagem dele no Botafogo, que acaba sendo aquele derretimento, né? Ele poderia ter sido mais corajoso e ele também poderia ter sido mais corajoso ontem com o LDU ganhando de 3-0 do Palmeiras. E ele não foi. Então, realmente, na história vai ser esse técnico que vai passar. Poderia ser um cara, enfim, mas eu acho que no final é mais um aí que Ó, da velha nova escola do futebol brasileiro. pode ser. Vamos falar dos protagonistas do Palmeiras. A nossa equipe aqui, nós destacamos 2 jogadores, o Veiga e um moleque que joga muito, que é o Alan, né? Mas começando pelo Veiga, ele está vivendo um momento delicado, muita gente falando que é o fim dele, o ciclo dele no clube e tal. Ele entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo e fez 2 gols, né? O gol da classificação numa cobrança de pênalti, como vocês sabem, que ele assume a responsabilidade da batida, e depois do jogo ele deu uma declaração que chamou a atenção de todo mundo. Vou colocar na tela, quer ver um abre aspas para ele? Eu já acertei, já falhei em momentos decisivos, mas eu sempre vou ser um cara que vai dar minha cara a tapa. Não interessa. Se precisar de alguém errar, pode deixar que eu erro, não tem problema. Mas quando é para acertar, eu vou acertar. Eu estou feliz, mas não faço nada sozinho. Isso daqui não é todo dia que acontece no futebol. Muito bem dito, né, Yara? Eu acho que é muito o que eu falei agora há pouco. E o Veiga, quando ele entra, ele cobra uma falta que já é perigo de gol antes dele fazer o gol sem ser a penalidade. Eu acho que o Veiga, ele tem uma característica, eu não sei se também se é o Abel que protege, a gente já falou isso aqui no programa, que o Veiga, por mais que esteja passando por um momento difícil, eu nunca vi o Veiga tão exposto, do torcedor falar mal, do torcedor cair. Ele é um ídolo dentro do Palmeiras. Então, assim, eu vi o respeito, sabe? Quando o Veiga entra, acho que foi por torno de 19, 20 minutos ali do segundo tempo, o Abel até falou isso na coletiva. Pra mim, me dói eu tirar o Maurício, eu não colocar o Veiga titular, mas eu precisava colocar o Alan porque muda, que dá movimentação. Então, é muito isso do elenco que a gente falou. É a gente entender, e eu até coloco, às vezes, o Veiga e o Hulk num mesmo momento, que são, às vezes, jogadores que têm muita identidade com o clube, mas que não estão rendendo, mas que a gente vê quando tá no banco, vibra. Tá com o elenco, não é aquele cara que tá fora da rodinha, que joga contra. Então, acho que isso é importante. E um cara que assume a responsabilidade. Que ele vai lá e fala, pô, eu tenho identidade com a torcida, esse momento é meu. E eu acho que a vida costuma abençoar quem faz as coisas certas, sabe? Você nunca viu o Veiga dando uma declaração polêmica. Você nunca viu o Veiga falando mal do time, falando mal de treinador, reclamando do momento. Mesmo Nunca. no momento de baixa, né? Nunca. Eu Então, só vi assim, palmeirense falando que trocava ele pelo Roleza, tá? Então. Eu lembro de vocês falando isso. Mas isso até semana retrasada estava E eu assim, trocar, né? eu falei É que o eu fim do trocava. ciclo, tal. É aquela coisa, né? Existe a torcida
e existe a torcida de rede social, que a gente precisa tomar cuidado Mas por onde você vai aí se cai no que a Yara basear. falou do elenco, porque, na verdade, esse novo momento do Veiga, ele só acontece porque o Lucas Evangelista se machuca. E aí o Andreas Pereira tem que jogar de um outro jeito e abre-se um espaço, uma vaga ali no meio ofensivo do Palmeiras. E que não é o Veiga o único que tá preenchendo essa vaga, né? Ela tá rolando um belo do rodízio ali de Veiga, Maurício, Felipe Anderson. E hoje a gente não consegue projetar, na verdade, um Palmeiras titularaço pra final daqui a um mês. Não, O Veiga pode ser titular, como pode não ser. Aliás, ele foi titular no Equador, o Palmeiras toma de 3-0. E É. quando ele entra no segundo tempo nesse jogo do Allianz, é Faz o jogo 2. da redenção. Ele faz 2 e é o destaque da partida. Mas é muito simbólico Inclusive, no todo mundo Palmeiras. criticou muito, né, a escalação do Veiga como titular contra a LDU. E aí agora e ele entrando apontaram no como segundo uma tempo, falha, É, né? tipo, é o o herói. Palmeiras perdeu o meio-campo porque botou o Veiga. verdade. Então, eu acho que tem as circunstâncias em que ele vai ser útil ou não, isso é óbvio, e conforme o tempo vai passando, ele tende a ser um jogador mais próximo do fim do ciclo dele no Palmeiras, como acontece em todo clube com todo jogador, sabe? Mas é simbólico no Palmeiras, talvez o Palmeiras mais repaginado numa única temporada da era Abel Ferreira, o destaque desse jogo épico ser o Rafael Veiga, sabe? Não, Sim. eu acho tão louco, Zé, quando você pega o Palmeiras, eu já falei isso no início da... Quando o Vitor Roque começou, a gente falou da dupla Flaco-Roque. A gente tinha tudo pra também você ter uma disputa de ego gigante, né? Porque chega o Vitor Roque, muitas vezes Compra desacreditado. milionária. Milionária. Primeiro, vamos lá, chega o Paulinho que não joga. Aí chega o Vitor Roque, compra milionário, ele não marca de jeito nenhum aquela pressão da torcida e tudo mais. O Abel vai e consegue fazer ele e o Flaco jogarem juntos, e aí você vê um elenco crescer, não tem aquela disputa de posição chata. Então, assim, você vê que as coisas começam a funcionar porque não tem nada de um contra o outro. Por isso que eu falei desse lance da cobrança de pênalti. Quanto existe uma união, você não vê o Veiga reclamando. E hoje de manhã eu conversei com o Vitor Roque, eu falei, Roque, você tá me devendo uma entrevista desde a época que você tava lá mal, no dia que caiu o seu treinador, o Xabi caiu, eu tava lá em Barcelona e eu queria te entrevistar. E o Vitor Roque, desde que chegou aqui, ele não falou com a imprensa. Ele falou, calma, que já eu falo com você. Então você vê que a consciência que os jogadores começam a ter, talvez muito bem assessorados também, sabe? De não ter aquela coisa repentina, que às vezes no calor do momento o cara acaba falando, sabe? A gente fala dizendo demais e de repente se arrepende. O que a gente vê o Abel falando muitas vezes. Então a gente vê um Abel muito exposto, mas um elenco do Palmeiras muito protegido. Né? Hoje o próprio Flaco, né? Eu falei que, gente, quero falar com o Flaco. Ele falou, o Flaco só vai atender a imprensa argentina. Porque o Flaco está num projeto Copa do Mundo. O Flaco hoje é um cara de seleção argentina. Então existe toda uma blindagem interna, eu acho que é toda uma comunicação muito bem feita para que tudo aconteça no momento certo, sabe? E agora, precisamos falar sobre o Alan, né? Ô moleque bom, tava vendo ontem, falou, ô moleque atrevido. Joga demais. Né? Joga 21 demais. anos, foi a surpresa, vamos dizer assim, né, do técnico, do Abel. Sofreu o pênalti do quarto gol, deu uma assistência no primeiro lá no gol do Sousa, né? Não, Foi o- ontem ele foi. Eu ia falar isso. Bruno Pra Fux. mim, o grande protagonista Não, na no real Sousa, do no jogo é primeiro o gol. Ah, Alan. tá. Logo aos Foi quem mais 19. jogou bola. É. O Veiga, ele acaba Que- levando status pelos dois gols. Ele faz mas- o gol, que é inclusive um ótimo passe do Vitor Roque, recebeu um lançamento do Veiga, né? A jogada do Veiga. Mas pra mim, o destaque do jogo, quem comeu a bola, quem fez Acabou com o jogo, foi ele. foi Ó, o Alan. Comenta pra mim, Bira, então, eu vou colocar uma arte aqui exatamente dos números do Alan versus LDU. Olha lá, Bira. Não, ó, você vê que ele tem participação em 2 gols diretos, né? Ele sofre Uhum. o pênalti, ele tem uma assistência. Além disso, Zé, ele tem esse 1 contra 1, que é muito forte. Ações com muito a bola, forte. olha ali, ó, 54. Sim, mostra que, por exemplo, 54 ações com a bola, geralmente é o volante que tem. Porque ele é o cara do primeiro passe ali, o cara que pega a bola da defesa, que leva pro ataque, que se apresenta toda hora. Para um cara que joga aberto, ter 54 ações com a bola, é que além de tudo, era uma estratégia do Palmeiras jogar a bola nele, porque sabia que ele ia ser o cara do 1 contra 1, que sabia que ele ia ter o drible. Eu acho que o Abel ainda vai muito bem, porque ele escala o Sousa também, que é Também um cara de velocidade. muito bom, inclusive. Então o Abel meio que ele faz o seguinte, ele fala, vocês ganharam de mim na velocidade lá no Equador, né? Então vou botar meus corredores então aqui. Mas ele falou mais ou E a menos gente isso na vê. coletiva. Ele É. falou que ele precisava inverter o pé, de quem ia É. girar, então ele coloca o ala com o outro pé. Ah, Então ele falou um pouco sobre isso. E depois que o Bira falar, ele tem uma história de vida muito bonita também, Zé. Não, e é Uau. muito forte. Enfim, eu acho o Alan um jogadoraço, acho que é mais um aí dessa base do Palmeiras, que eu já vi agora os caras até falando, ai, o que tem na água do Palmeiras? Sabe o que O tem? raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E eu, Cai 3, rapaziada, 4. essas frases não eram de vocês.
calma aí, inventa de vocês. Mas isso é pô. legal, porque, beleza, o Alan, pô, é quem tá dentro de campo ali e quem foi o destaque do jogo. Ponto. A gente falou muito do Abel também, da Leila, acho que tem vários protagonistas Sim. numa temporada de destaque do Difícil escolher Palmeiras. um personagem, né? Então, mas sabe um que ninguém nunca cita e que é muito importante, não só na era Abel Ferreira, mas nesses últimos 10 anos do Palmeiras, o João Paulo Sampaio. Mas ele é a cara do Palmeiras da base, né? É a cara da base, mas aí na hora do sucesso do profissional, seja dentro de campo, seja na questão das vendas, das receitas, o Palmeiras não é um clube que teoricamente faria frente com o Flamengo ou até com o Corinthians em termos de arrecadação. Tá fazendo. É muito em função também das vendas. Sim, E não é sim. qualquer venda. Surge um Alan agora, entre 1000 aspas, do nada. Pô, o Estevão esse ano saiu do Palmeiras. Podia ter deixado uma lacuna absurda ali. Não deixou lacuna Mas nenhuma. a Leila O Hendrick ano banca o João passado. Paulo O Sampaio Jesus lá lá dentro. no começo. Acho que o Jesus ainda era, né? Gabriel Jesus foi o primeiro Sim. menino lapidado 2015. ali na gestão do João Paulo Sampaio. Enquanto isso, você pega um São Paulo querendo vender a base para sei lá quem, num projeto inédito Estranho. do futebol, estranhíssimo, suspeito, que ninguém tá aprovando, nem os aliados do Casares lá dentro de São Paulo. Não, não é O isso aí. Corinthians, se você começar a investigar onde que começa as associações criminosas ali no clube, que tá dando caso de polícia, tudo vai dar na base, nas pessoas que estão há 30, 40 anos surrupiando Cuidando. a base do A Corinthians. base do Santos agora que teve CT reformada, porque até então os caras treinavam junto com um galinheiro no fundo. Porra, olha o nível A dos diferença, principais né? adversários do Palmeiras aqui em São Paulo, pô, na cidade mais rica do país, num departamento que deveria ser considerado o mais importante em qualquer clube que O quer João ser Paulo grande hoje. Sampaio, em 2023, ele brinca que o Corinthians quase sequestrou ele. Porque o Corinthians tentou levar o João Paulo, ele falou, eu tenho um acordo com a Leila, se não me engano, até 2026, que eu não saio daqui. E eu acho que é um cara de palavra também. até que selo quando? 2026. Então, aí, Corinthians. Não, mas, ô Zé, eu já falo que eu já acho que ele já tem que ir pra seleção de base, Pra longe do pra Palmeiras. começar. Não, pra começar a trazer esse fruto das seleções de base, cara. Pode ser, pode ser. Porque a seleção principal também tá mal assim, porque O a nosso gente não tem nenhuma sub-20 construção. vergonhoso, né? O É, sub-20, pô, ficar largando aí no Ramon Menezes, Eu eu não sei que sei foi se embora vocês agora. viram que, por exemplo, acho que foi o Sub-17 que não disputou a competição, ele disputou a competição com um a menos porque os meninos não tinham comportamento. E o João Palmeiras, Paulo, né? o do Palmeiras. O João Paulo falou, ninguém vai entrar em campo, nós vamos jogar com uma categoria abaixo porque vocês não estão merecendo. E, inclusive, quando teve aquele episódio do Hendrick que não vai pro Mundial lá de Abu Dhabi, porque ele não tem que ir pra Disney, Tem partido. quem falou isso foi o Abel, mas quem bancou essa decisão foi o João Paulo Sampaio, porque falou que ele não tinha maturidade ainda pra fazer isso. Um patrocinador do Palmeiras colocou uma coisa nas redes sociais, deu uma provocada no São Paulo, né? Não sei se vocês viram. Quer ver? Põe aí, só para vocês entenderem. Você gostou da provocação? Cara, eu vi agora, né? Por que eles fizeram isso? Ó, próximos confrontos do São Paulo. São Paulo versus Imagine Dragons, aliás, o show é esse final de semana. Linkin Contra o Linkin Park, vão enfrentar Dua Lipa e aí os irmãos Gallagher do Oasis. Isso é por quê? Porque o São Paulo fechou um acordo com a Live Nation, Só que é jogo uma grande. empresa gigantesca, talvez das maiores de shows. E realmente, hoje, por coincidência, por conta do Imagine Dragons lá na rádio e tal, e uma notícia que vai sair que a gente não podia dar, mas é oficial de uma banda que vai estar aí, todo mundo tá falando, mas a gente não pode falar ainda, eu fui checar se já tava lá. Aí eu vi a lista de shows, falei, mano, vai ter muito show. Vai ter muito show. Vai ter Não, muito. o São Melhor Paulo que os vai jogos do mandar. São Paulo, né? O São Paulo vai mandar os jogos na Vila, né? Vai? Vai mandar na Por Vila que não Belmiro. Pacaembu aqui? Então, é porque tem a. Primeiro que o Pacaembu tem a questão do gramado sintético. Ah, é verdade. Segundo que o Santos e o São Paulo fizeram meio que essa troca, né? O Santos mandou alguns jogos no Morumbi esse ano e colocou a Vila à disposição caso o São Paulo precisasse. E aí o São Paulo precisou justamente por essa agenda de shows gigante. O detalhe, só para completar, você fala, mas o que tem esse post? É que provavelmente o São Paulo não joga mais esse ano, essa temporada, lá no Morumbi. É isso, eu acho que são 4 jogos 4 e vão jogos. ser 4 jogos na Vila. Exato. E É tipo Bragantino, Flamengo. Esse do Flamengo é bizarro, porque virou um campo. Não é campo neutro, mas na prática pro Não, Flamengo é posso um falar? puta de um Não é. bom negócio. Não é, velho. O Flamengo vai ter que jogar agora num alçapãozinho com a torcida de São Paulo fazendo um barulho. Então, eu não sei se o São Paulo vai comprar essa ideia energia de- de alçapão que a Comprou, torcida. Comprou? Não, comprou em que momento? Não, contra o Red Bull Bragantino no Paulistão, o São Não, Paulo jogou tudo na bem, Vila. mas olha essa reta final de temporada do São Paulo. Ah, não, sim. Sim. Então, tá É capaz de não encher a vila, É a capaz torcida de do não- São é, Paulo, pode ser que entendeu? não enche a Pela vila. energia que se. Mas até aí também o verdade. Morumbi seria outro clima hostil. pra horrível, outro né? lado, né? É. Vamos falar do Flamengão? Vamos lá? Vamos. Porque agora vamos falar do adversário do Palmeiras. O Flamengo empatou com o Racing 0-0 na Argentina. Tinha vencido o jogo, né, aqui no Maracanã, 1-0. A gente preparou uma tela com estatísticas do jogo. Eu vou mostrar para vocês, ó.
Coloca aí. Racing e Flamengo 0-0, placar de ida, vocês sabem, o Flamengo ganhou 1-0 aqui no Brasil. 59% de posse de bola do Racing, 41 do Flamengo, chutes, 20 chutes do Racing, 6 do Flamengo, chutes certinhos no gol, 4-2. 4. É, 4, né? Porque os Mucha caras gana, erraram. pouca qualidade. Como é que é? Mucha gana, pouca qualidade. Mucha gana, pouca, mas a qualidade, uma La catástrofe. Mas a qualidade. qualidade da festa foi bonita. Fizeram uma Não, festa não. bonita. Festaça. Não, o jogo teve alguns detalhes, né? O Flamengo não conseguiu chegar a tempo porque o trânsito estava travado lá pro El Cilindro, É, que eles né? já estavam fazendo a recepção lá de fora já. Agora, Pessoal, depois oi. mostraram uma imagem aérea, soltaram tantos fogos, parecia caldeirão, sabe? Quando você vê Sim. a bruxa... A Júlia falou lá em casa que parecia Harry Potter. Parecia Harry Não, Potter. era muito, Não, muito. das paradinhas Cara, foi parando. muito legal. Inclusive, torcedores flamenguistas que estavam presentes lá me falaram, cara, foi especial tá lá. Tipo assim, a gente ganhou dos caras e que sufoco, porque os caras constroem um ambiente único mesmo, um negócio muito bonito. Fica aqui meu apelo, quem sou eu, pra senhora Comembol. Para de punir essas coisas. Pune outras coisas, sabe? Quando é violento e tal, a gente fica até. Ué, cadê a punição? E aí, festa assim, mano. Punir, eu até entendo que para segurança é complicado, mas vamos garantir a segurança. Ó, a torcida do Racing conseguiu, né? Botou um monte de bombeiro, tinha um monte de bombeiro à disposição, tanto que o pessoal ali da transmissão até falou que na hora que acabou, entrou um monte de bombeiro para apagar tudo. Eu achei, cara, que ia Cara, atrasar uma meia hora. Eu cara. também. É. Eu achei que ia dar tudo errado. Ih, Achei que ia vai dar tacar tudo fogo errado. no Mas, por campo exemplo, o mesmo. River foi Era muito. punido era no muito, jogo do muito, Atlético muito. ano passado, porque pra mim foi algo mais absurdo que eu já vi. Quando ia apitar o jogo, você não enxergava o campo. Ah. Porque tem tanta foi massa fumaça, tem tanta também. coisa em campo. Então, assim, eu acho que tem que ter um bom senso ali também, né? Eu acho que a gente não vai ver isso acontecendo mais. Mas, assim, tudo bem, colocou o bombeiro ali, mas podia ter dado muito errado. Teve o Não, Internacional, atrasa o lembra? A jogo, chuva de mano. papel Isso é picado. cultura de É. arquibancada. Isso é cultura de Nesse- arquibancada. Nesse Atrasa o caso, eu sou jogo. contra o bom senso, velho. Eu acho que tem que ter É, festa cultura mesmo, de porque arquibancada. Mas a aí vai Comebol é a primeira... atrasar com transmissão. Então, vai E daí, atrasar a transmissão. aí o Mas problema sabe da qual que é o problema? transmissão. Então, problema não, porque a transmissão é a primeira que se dá bem com uma É, parada porque dessa, porque foi vai fazendo vai corte. ficar mostrando imagem disso pra rede Exatamente. social, na própria transmissão, enquanto tá atrasado. Exatamente. Vai ficar dando replay. A Comebol vai ser uma das primeiras que vai subir nas redes sociais dela conteúdo em cima Total. disso. É só Então é bom. uma puta de uma hipocrisia. Eu E acho- outra, eu é a única Eu acho coisa que tem que que a ter um gente meio ganha. termo nisso aí. Eu Não, e a única coisa que a gente ganha, Zé. É a única coisa que a gente ganha do que o futebol europeu, do Mas que eu a acho que Champions tem que League. fazer a Por que que a festa. Libertadores é melhor que a Champions? É por causa de festa, sim. Porque senão, de futebol jogado, Ah, sim, não. É óbvio que esquece, não. entendeu? Mas vocês já foram no El Cilindro? Não, eu entendo. O acesso pra você chegar no El Cilindro, se dá uma briga. Ah, eu vou mostrar pra você Não, depois mas uma se coisa. dá uma Depois. briga, é um negócio. Muito ruim. O Mas se ônibus dá uma atrasou briga, é um porque o acesso negócio. é muito É difícil. estreito. Mas, ô Yara, não foi questão de briga nenhuma. O que tem a ver a Eu festa sei, mas com o que eu tô briga? querendo dizer é que eu acho que é uma precaução. A gente sabe tudo que já aconteceu de Libertadores, de Sul-Americana, como é o futebol. Então, assim, É. eu acho que é uma precaução. Eu Não discordo. deu nada. Mas, assim, se dá, gente. Eu Dá Isso não é por causa discordo. da Dá festa muito. que vai dar discordo, ruim. não se vai dar der- por causa da festa. Por exemplo, as mortes que Exatamente. aconteceram nas competições de Exato. Comebol foram fora do estádio ali no jogo do Colo-Colo, lá no Chile. Exatamente. Teve confronto da polícia com a torcida. Foi. Foi do quebra-quebra da Laú com o Independente. Que não tinha na nada de arquibancada. recepção, não teve Eu nada acho de que- fogo. E aí é o que o Bira falou. Essas situações raramente são punidas, ou se são punidas, nossa, precisa ficar 2 semanas discutindo o que fazer, Exato. porque, meu Deus do céu. Aí, por causa de sinalizador, De uma puta não vai festa jogar. que tá todo mundo, mano, todos os torcedores assim, a E não é torcida só do Comebol. Flamengo tá gravando, É, tipo... e não é só cara, Comebol, que tá? demais. Não é só Comebol também. A torcida do Corinthians vai voltar agora no próximo jogo Também. da Neoquímica Arena, depois de sei lá quantos meses, quando foi a final do Campeonato Paulista, Sem a que as organizadas vão... bateria, acho. As organizadas elas foram autorizadas agora, depois de, sei lá, 5, 6 meses da final do Paulista. Porque também acenderam o sinalizador ali na final do Paulista, que foi uma cena maravilhosa pra muita Sim, gente, o jogo que de maior não- energia não da, para da o jogo, Neoquímica né? Arena. Confundem muito. Essa punição do sinalizador foi por conta daquele fato de um sinalizador que voava Pro e acertava gramado, né? no gramado. Que aí sim. Que mudou, Agora, né? mudou, não é nem o mesmo sinalizador. Aquilo era um Exato. rojão, né? Agora é exato, esse da foi um mão. rojão. Então, o que eu acho é que tem que se repensar. Será que não dá para fazer tudo isso com segurança, como o Bira Exato, falou? e Seria se legal. você organiza, se parte da organização do evento, se parte Exato. dos clubes, Vai você ter. consegue ter uma estrutura de segurança ainda maior para fazer uma festa Só dessa. vai ter os realmente protegidos, Exatamente, não o porque rojão. aí o na clube consegue entrar nessa festa, o clube Será que posiciona o clube quer ter os esse BO? lugares.
Não, Ah, mas não, mas não, mas é exatamente esse lugar pra que eu tô não ter falando. BO, né? Pra não ter BO. Tanto que quer ter esse BO que o Gustavo Costas fez um vídeo motivacional falando: pagaremos as sanções, quero multa, eu quero a maior festa que a gente já viu. E teve. E isso é lindo. E você via a imagem da geração que tava zero preocupada. Ela tava super feliz de mostrar o Gustavo Costa chorando, sorrindo, Futebol olhando raiz aquilo É. e falando: cara, olha isso. Olha o que uma multidão apaixonada é capaz de fazer para incentivar o seu time. Acho que o futebol nasce daí, cara. Deixa eu perguntar para vocês do jogo. O Sousa foi expulso, acho que aos 11, é isso? Eu anotei aqui. O Plata, perdão. O Plata foi expulso aos 11. Falei Sousa. O Plata. O Flamengo soube sofrer? De Porque o novo, Flamengo soube. resistiu. Soube? Zero sustos. Teve uma chance que o Rossi fez uma boa defesa. De resto, foi tudo chute que ele espalmou, mas que tava nele. Os cruzamentos aleatórios ali. Cruzamento O Plata aleatório. já ia sair, se não me engano, ele já ia ser substituído, né? Acabou atrapalhando ali. É, assim, perde o Plata, você perde É. um jogador, Perde mas um você perde um jogador. jogador de frente, que não é um cara que é o maior Estratégico marcador ali, ali. né? É, mas no contexto que você já não tem o Pedro, talvez, pra finalizar. Não, você não tem um finalizador. E aí o Felipe Luiz vai muito bem, que ele coloca o Bruno Henrique, que vira ele é o arco e a flecha, É. né? Sim. Ele é exatamente esse jogador. Todo mundo conhece ele por isso, de conseguir ter o arranque e a finalização. Então, eu achei que acertou muito, porque virou um problema. O Racing precisou se ligar, tanto que ele bota o Martirena no segundo tempo Sim. para marcar ali o corredor na esquerda, porque o Bruno Henrique estava ganhando todas no contra-ataque, estava conseguindo puxar contra-ataque. E a equipe do Racing, aí vai, eu acho o Gustavo Costas limitado, o técnico do Ah, mas Racing. é, né? Ele é folclórico. Ele é mas- folclórico, ele tem toda aquela pegada mesmo, tal, mas E o bracinho dele o torto. bracinho torto, ele e todo Eu tenho esse braço e também, gente. bravo, igualzinho né? o E ele meu- fica ali a no hiperextensão campo. que eu tenho, ó. É, Tá vendo? ele fica com o bracinho torto, é gênio isso. Mas é isso, ele de repertório é pouco. E o Flamengo soube muito bem, porque o Felipe Luiz, a gente estava falando, a gente mostrou ali os números, né, entre Flamengo e Palmeiras. Para mim, o que mais me chama atenção são duas coisas. É o ataque do Palmeiras, 30 gols na Libertadores, você fala que absurdo. E a defesa do Flamengo, que só tomou 5. Você fala, não, é possível. E aí é que tá, vai ser um jogo muito massa e muito equilibrado justamente por isso. Porque o Felipe Luiz, ele sabe se defender. Ele é o melhor técnico nesse quesito. Eu vi até, eu não lembro agora, mas achei legal também, vou compartilhar aqui, alguém fazendo uma análise falando, o Felipe Luiz extraiu o melhor dos seus 2 técnicos que ele teve na É carreira. verdade. O Jorge Jesus, então o time era móvel, o time atacava, o time não se intimidou com aquela festa total do Racing. E do outro lado, O Simeone. o Simeone, que na hora que ele foi expulso, ele montou ali uma linha de 5, uma de 4, acabou o jogo. E O não é a primeira Felipe- vez que ele fez isso. Ele fez o confronto de estreia dele como técnico de futebol profissional foi aquele mata-mata contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil no ano passado. E foram circunstâncias muito parecidas. Ele ganha o jogo de ida no Maracanã por 1-0 e o jogo de volta é que ali ainda ele perde o Bruno Henrique expulso ainda no primeiro É. tempo. Uhum. Mas guardadas as proporções de um ter sido no primeiro tempo, outro no segundo, foi muito parecido com o que aconteceu no cilindro. Você perde o Plata, e a partir do momento que perdeu o Plata, é o que o Bira falou, parece que até melhorou o jogo do Flamengo É. no sentido de sofrer menos. Ele fechou a Botou o casinha, Danilo, botou o acabou, Saul, botou o não Bruno ia mais Henrique. tomar gol. E se o Racing ou o Corinthians ali no ano passado criasse uma outra oportunidade, aí tem um puta de um bom goleiro, porque o Rossi é muito bom Nossa, goleiro. Não, também. e Eu o vou Léo mostrar Pereira isso pra que faz vocês. também, vive o Léo Pereira. Eu vou né, mostrar gente? para vocês, porque o Felipe Luiz falou a respeito disso, de jogar defensivo, jogar ofensivo. Roda o Felipe Luiz. Procuro sempre fazer o time pensar de forma racional, separar a emoção de um jogo desse. O futebol não é guerra, o futebol não é uma guerra. Falaram que seria uma guerra aqui e eu só penso no Cruyff quando falo que o futebol é uma guerra. O futebol é um esporte maravilhoso que gera muitas emoções e dentro do campo passa o melhor, ganha o melhor. Cada um tem armas para poder tentar vencer o jogo, mas é na bola, é quem é melhor na bola. E minha mensagem para os jogadores foi essa: para chegar na final tem que merecer, tem que ser melhor que eles. E eles foram guerreiros, demonstramos a todos que é um time que é capaz de se adaptar a qualquer situação e merecidamente estamos na final da Libertadores 2025. Para além disso, vamos mostrar para vocês, porque o Faraldo falou do Rossi, né? O grande momento foi uma defesa do Rossi espetacular, eu vou mostrar para Maravilhosa. vocês.
Coincidência, foi o Vieto que chutou, né? O Luciano Vieto chutou. Eu acho que ela desvia nas costas do Royal, não tenho certeza, mas a gente vai ver. E aí o Rossi defende. Curiosamente, foi esse mesmo Vieto que em 2022 foi responsável pela eliminação do Flamengo no Mundial quando o rubro-negro perdeu na Do semi Al-Hilal. pro Al Hilal, né? Então, mostra a cena aí da defesa, porque realmente foi algo. Isso aí não foi um chute, foi um canhão, ó. Uhum. E vocês vão ver que ela desvia, eu tenho quase certeza que é no Royal. Eu não sei porque. Vamos dar uma. Ó, a bola repica ali, sobra ele. É o Royal. Chuta, bate nas costas e ó. É. Impressionante, né? Não, impressionante. E impressionante o Vieto também, na pequena área, dá um chute de olho fechado, né? Essa dava bola... pra- ele Ah, mas ali não dominou. tinha muito, Bira. Ah, É, ele dá ele uma- tá deixou pra caindo. baixo, ele chuta É, pra ele baixo chuta ali, pra mata o cima goleiro. no Ele meio tá do caindo, gol. quer ver, ó? É que já passou. Ele, quando ele mata a bola, ele já tá perdendo equilíbrio, ele bau. Achei Ruim. legal. Olha lá ali, ó. Caindo, E ó. assim, o Vieto, apesar Não, de ó. não ser titular desse time, ele é o jogador mais técnico do Racing, talvez, né? Ó, E ele ter falhado perdendo no equilíbrio. momento Não, do então, jogo, mas talvez ele diz muito domina a sobre esse bola, time do Zé, Racing. Ele domina a bola e fala, chutei de qualquer jeito. Pô, É que cara. ele tava muito crente que era a bola que, se ele acertasse o gol, entraria. Só Ele que falou, vou dar uma chutou em paulada. cima do Rossi. É. Que Não, e- mesmo com o desvio, continuou sendo em cima do Rossi, e aí o Rossi... Mas aí é muito mérito do Rossi também. Também. Eu Mas vou pra mostrar o Libertadores Rossi, inteira, eu vou mostrar o Rossi goleiraço. falando agora exatamente desse jogo e eu quero que vocês prestem atenção porque o Rossi tá andando. E aí a gente cai naquela... no estádio argentino. Às vezes parece um cativeiro ali, porque ele tá... ele vai Mas é isso andando. mesmo. Mas é, né? Você vai assim, você tem que abaixar. Quem já visitou o estádio argentino tem que abaixar para passar a cabeça. Olha o Rossi e presta atenção na caminhada dele, quer ver, ó? Saindo do gramado. Muy difícil, sabíamos que es una semifinal de Libertadores, la verdad que el esfuerzo que hoy hicimos fue algo increíble, con 11 jugadores, con 10, y haber conseguido la clasificación hoy es un presente para todo mundo no Brasil, para cada família nossa que ficou lá no Brasil. Desculpa que estou misturando o idioma, mas é isso. Só mandar forte abraço para minha esposa, para meu filho. Eu amo eles, amo minha família. E vamos com tudo para mais uma final. O Carneiro, nosso diretor, falou, parece um bunker também, né? Você tá lá no subterrâneo, pode explodir o que for, você tá protegendo, ele sobe assim, né? Total. Jogou muito, né, o Rossi? Muito, muito. Tem jogado, né? Tem jogado. Eu arrisco dizer, e posso estar errando, esquecendo de algum time, mas eu acho que desde o Corinthians da Libertadores 2012, que foi campeão tomando 3 gols, numa edição que ainda tinha 14 jogos, né? Porque você jogava ida e volta na final, é o time de melhor defesa, assim. Eu não sei se nos números é também, que tomou só 5 gols até aqui o Flamengo. Mas é uma defesa que passa essa sensação de ser intransponível, assim. Bizarro. Quando se você coloca na olhar os condição gols- de fechar a casinha mesmo, não toma gol. E se você olhar os gols sofridos, né, no Brasileirão, também são poucos, se não me engano, são 12. É, uma defesa absurda vou olhar pro, aqui, eu não pra falo uma reta que não. final de a campeonato dupla de brasileiro. Léo, aí já. você tem o Danilo, né, que pode entrar como opção. E os dois, né, tanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz eu até quero ver a 16 gols convocação na sofridos do segunda-feira. Flamengo. Como? 16 gols. gols em 29 jogos. Pelo amor Não, de e aí Deus. a área destaca muito bem os zagueiros, mas, pô, você fala dos laterais também, mas principalmente os volantes também. Sem querer de novo trazer Corinthians, mas só porque eu fiz a comparação com 2012. Pô, o Corinthians de 2012 ali com o Ralf Paulinho, a gente falava, caraca, que dupla de volante absurda, né? E hoje, você olha esse time do Flamengo, ainda que tenha Uhum. troque muito, né? Mas como que é o nome do chileno? O Pulgar. O Pulgar e o Jorginho como dupla ali é um O Jorginho é a absurdo. melhor contratação. E É o um Carrascal absurdo. também entrando muito bem, né? Também, é E o outro. Bruno outro Henrique, bom. nessa partida, eu falei que o Bruno Henrique tinha caído de produção, mas nessa partida o Bruno Henrique conseguiu ser melhor. Então, assim, é muito louco, né? Eu acho que vai vir um elenco do Flamengo, que pra mim é o melhor elenco do Brasil, com o Palmeiras super empolgado depois dessa virada épica. Então, tem todos os ingredientes pra ser a E- maior final. Yara, e foi bom você ter falado isso, porque eu tenho o resultado da nossa enquete. Antes, o Faraldo falou, né? Jogo de ida e volta, tal, final. Eu gostava muito dessa final, 2 jogos, tá? Não, um só. Mudou para um só. Inclusive o Doug do R7 mandou uma mensagem aqui, que ele tá assistindo a gente, falou, eu prefiro a final dupla, ida Eu e também volta. prefiro. Tô com o Doug nessa. Estamos com você, Doug. Eu Yara gosto não da tá. emoção, resolve tudo. Agora, de o vez. que vocês acham que deu a nossa enquete? Que eu pedi para você participar. Muito obrigado a todo mundo que participou. A enquete era quem chega mais forte ou tá igual, como é que tá essa final? Vou falar para vocês, tá? Tá. Enquete deu 50, para de olhar. 58% Palmeiras, favorito, 26% Flamengo
e 16% dizendo que está equilibradíssimo. Pô, eu eu votaria acho, no equilíbrio. Que vocês acham? Aí em cimaço do cara, muro. eu acho que o Palmeiras chega maior pela história. Mas não é por conta do reflexo de ontem que você está pensando isso? Não, mas eu acho que eu tô pensando isso justamente porque ontem não é um acontecimento qualquer, é um negócio histórico, é a maior virada de uma semifinal de Libertadores. O time chega cascudo, É isso aí. sabe? Contra qualquer Também acho. adversidade. O Flamengo pode chegar a fazer 2 gols no começo. Eu não cravo que o Flamengo vai ganhar. É Mas isso se aí. fosse Porque esse amanhã, afinal, eu Palmeiras- concordo Então, com é você. isso que eu penso. Se ao fosse mesmo amanhã, tempo, se o Palmeiras faz 2 gols, eu não eu cravo que o Palmeiras não perde o resultado, entendeu? entendi. Não, eu entendo. Mas eu acho que faria mais sentido se fosse semana que vem esse jogo. Como ainda tem um mês de diferença, eu fico muito com o que tá sendo, segundo semestre dos dois times. E aí eu pego muito. E não tá tão errado também, no sentido de o Palmeiras tem totais condições de Que ganhar. seguem duelando no brasileiro, O né? 3-2 que a gente teve esse mês agora, no Maracanã, dos dois. Foi um Jogaço, jogaço. Jogaço. Pra mim vai ser uma coisa muito parecida com o projeto pra essa final. Você acha que é uma batalha de 2 técnicos? Acho que sim, mas dos dois elencos também, que são. Sim, dois não, absurdos. Mas mas talvez tira o de elenco. forma tática, igual Porque o eu Abel fico pensando mudou na agora. tática. É, Porque é. o Felipe conseguiu mudar o time, ele foi ofensivo e defensivo, e o Abel nem se fala, né? Eu acho que tá. O meu lugar de projeção pra essa final é muito um Palmeiras que eu imagino com mais volume de jogo, o que é até irônico, porque os times trocaram, os clubes, né, trocaram os papéis pensando no que foram os últimos anos. De um Palmeiras com a fama de mais retranqueiro e o Flamengo, o time do Jorge Jesus, ofensivo e tal. Eu já vejo muito mais. Um Palmeiras com mais volume e, consequentemente, em tese, com mais chutes, mais finalizações, e um Flamengo muito mais seguro, frio, calculista, e se o Palmeiras errar, vai lá e mata o jogo, como aconteceu no Maracanã no 3-2. Mas é isso. É um erro que pode decidir o jogo, pra um lado ou pro outro, como aliás já foi a final de 2021 Uhum. deles ali, né? Não fosse o erro do Andreas Pereira, É, que aliás é um louco. grande personagem pra essa final também. Eu penso o contrário, irmão. Exato. Em que sentido? Tipo, no sentido que eu acho que quem vai ter mais volume é o Flamengo, com esse ataque móvel, de velocidade, de passe entre linha, de Jorginho, de Saúl, de Arrascaeta, tudo mais. E o Flamengo e o Palmeiras letal numa puxada de contra-ataque com Alan, com Flaco, Vitor, com Flaco. Roque. E sendo letal, que Talvez foi o isso que dê mais aconteceu. certo pro Palmeiras Cara, do que foi a proposta É. do Maracanã, porque a proposta do Maracanã, ela de fato dá errado pro É. Palmeiras, então... É, e como eu acho que não é um jogo, tipo, fora de casa ou em casa, eu acho que corre muito mais o risco do Abel ser o frio e calculista Pode ser. e o Felipe ser o emoção, vamos amassar, que é Flamengo. Puta, isso eu acho que não. Tá pô. ligado, Esse velho? Flamengo, ele tá dando todos... Aliás, pela primeira vez em muito tempo, é um Flamengo que parece Mas que amassa, copeiro, assim. Amassa, mas é entendeu? um time copeiro, que é uma coisa que a gente falava muito do Palmeiras, do Abel, Tipo, nos por últimos anos. exemplo, contra o Racing no primeiro jogo, não existe um amasso do Flamengo, o Racing equilibra bem o jogo, mas é total domínio das ações do Flamengo. no Flamengo, jogo. então, é isso, são Era o estilos Flamengo frio, diferentes, eu acho. calculista, esperando a hora de... Por exemplo, Mas assim, lembra que a gente falava? Volume. Lembra que a gente falava assim, nessa semifinal, o Palmeiras pode se dar melhor porque a LDU é muito mais fraco, o Racing é mais perigoso. e tal. Sim, E o Flamengo, eu achei que o Racing foi melhor aqui, perdendo, sim, do que lá empatando. É, e apesar de lá ser um Racing com mais volume, Exato. no Maracanã era um Flamengo com domínio das ações e, tipo, irmão, trabalha. O goleiro trabalhou pra caramba, teve 2 gols anulados. Tipo assim, teve bastante volume. E do jogo do Palmeiras foi o contrário, né? Fora de casa. Tipo, É, vamos segurar. mas Sim. pareceu Os caras muito tá uma numa exceção do velocidade. Palmeiras ali, aquele Muita uma 3 a 0. exceção. Por isso que eu acho que ali no coração frio. Como é que Eu só acho que vai ser uma baita Cabeça decisão, fria, como há coração tempos a quente. gente não tinha. São os 2 melhores times do Brasil e É. os 2 melhores times do continente. E aí eu quero falar outra coisa, aproveitar, Yarinha, agora é com você, tá? O Galo também está numa final continental. O Galo passou por cima do Independiente del Valle 3-1, chegou à decisão da Copa Sul-Americana, vai pegar o Lanús. Gols marcados pelo Arana, pelo Bernard, né, Alegria, e o Hulk. O maior mérito do Sampaoli nessa passagem, Yara, você acha que é essa recuperação do Bernard, que estava jogado ali, né? Eu bati um papo com o Bernard, fiz uma entrevista com ele, inclusive segunda-feira vai estar no canal Yara Fantoni, e o Bernard falando o tanto que foi importante nessa chegada do Sampaoli para a confiança dele, né? Uhum. Porque ele falou, Yara,
eu estava num momento bom quando eu vim para cá. E existia uma expectativa de que chegasse o Bernard lá de 2013, mas eu não sou o Bernard de 2013. Lógico. Então, assim, isso já rola uma decepção. E as coisas pareciam que não acontecia, que não iam acontecendo. Tanto que às vezes eu fazia um jogo bom, de repente 2 ruins, um jogo bom, e eu não conseguia emplacar. Então, assim, o Bernard achou a posição dele? Não, porque ele é um coringa. No último jogo, inclusive, usaram o Bernard de falso 9. Né? Então, assim, aí você consegue ter o Rony sendo um cara mais de correria e talvez por isso um Hulk que tá ficando no banco de reservas. Tá. O que eu acho que, assim, é pela tática do jogo e nem tanto pelo Hulk, mas a gente sabe que ele tá insatisfeito e que ele merece, tanto que voltou a marcar depois de 2 meses aí de seca. E foi lindo, Zé, porque a torcida, na hora que ele faz, ele se ajoelha e a torcida começa a cantar aquela música, Hulk Paraíba, nós gostamos de você. E ele se emociona, porque realmente a torcida ama o Hulk. E aí eu fiz até uma brincadeira com o Bernard, falando quem era o maior ídolo da história, porque ele jogou com o Ronaldinho em 2013 e joga com o Hulk agora. Ele falou, o Ronaldinho foi muito importante para a história do Atlético, mas o Hulk é o número 1 de tudo que acontece aqui dentro. O Sampaoli, Yara, ele falou exatamente sobre o Bernard. Quer ver? Roda aí a coletiva, esse trecho. Yo creo que tiene aprovecha mucho la ventaja posicional, él tiene una gran calidad cualitativamente y lo está dando fútbol en donde juegue. Hoy la idea que juegue de falso 9 era para que Ronnie aparezca profundo y aparezca profundo Dudú. Cada entrenador tiene una forma de jugar. Para mi forma de jugar es un jugador que por sus capacidades era vital recuperarlo. Él realmente, yo mucho no hice, realmente lo que más es, o lo que yo puedo hacer es ratificarle la confianza, pero él sacó toda su calidad a relucir desde que nosotros llegamos acá y se convirtió en un jugador determinante. Graças, Jorge. Aí ele fala exatamente o que você falou. Bernard de falso 9, a recuperação dele e tal. E do Dudu, né? De Dudu, né? Vai ser uma final, outra final legal, hein? Esses 2 personagens também, o Bernard, como vocês falaram, mas Dudu e Hulk, eu acho que talvez sejam a cara, na minha opinião, dessa classificação contra o Del Valle. Tanto pelo jogo de ida, Pelo jogo de ida. com assistência de um e gol do outro, e o jogo de volta com participação do Dudu nos 3 gols, esse gol do Hulk já no finalzinho ali, que eu acho que é aquela sensação de lavar a alma, né, na E o classificação. Dudu não jogando só preso no corredor, né? Isso que é legal. Foi a também primeira do semana Sampaoli. decente do Dudu no Galo. E essa Mas era primeira bom. semana Foi a decente primeira do semana Sampaoli, há velho. tempos, né, do É. Dudu. Vamos Não, combinar. e Do Galo, em muito Sampaoli, tempo. Do exato. Galo. Porque eu tava comentando com o Faraldo enquanto rolava ali o VT, que também eu acho muito louco o Sampaoli botar o Hulk no banco assim. Assim, tipo, beleza, não tá mas, cara, é um ídolo do clube. Fez uma semana e meia a discussão era se o Hulk ia continuar ou não no Galo. Do nada. assim? Porque é isso, cara, você quer perder o elenco? Faz isso. Faz isso. Mas depende da forma como Sabe? você Deixa eu te faz falar, o isso. que a gente Ah, não, sabe mas você de- acha que a a forma gente do São sabe- Paulo é a O São melhor? Paulo ele não tem muito Eu tato. quis ajudar o Mas vamos Sampaoli. lá, não é só Sampaoli, cara é tá? A maluco. situação do Hulk também é diretoria. Né? Então, assim, eu acho que quando você tem um ídolo tão grande Ué, como mas é a o situação tamanho... da diretoria é o quê? A diretoria apita no time do Sampaoli? Eu não acho que apita. Olha... Eu não acho que apita. O Sampaoli vai acho que deixar apitar? Não é sobre deixar apitar, é sobre os bastidores de movimentação. A gente sabe que os 4 R's são muito fortes ali dentro. E tem um R ali que é muito palpiteiro. Então, assim, tem coisas que vão acontecendo Tá pior ali do que eu imaginava, e cara. que às vezes a gente não tem muita noção. Mas eu Então, fico- assim, fica- pra mim, o Hulk tá Daqui a sendo 2 anos. injustiçado por Vai tudo já que ele acabou. representa. Mas se você quer um ataque mais móvel, você tá fazendo a correria com o Rony e com o Dudu, Mas tá é uma opção colocando o Bernard. tática, É uma não opção é? tática. E tá tudo bem. Só que assim, vai ter um jogo que você precisa mudar. Então, o Hulk tá acontecendo isso com sequência, né? Não é um Hulk que. Um jogo o Hulk ficou fora. Né? Então, e o Hulk, ele entrou, ele deu o passe pro gol do Dudu lá, e ele entrou e faz o gol aqui. Então, com pouco tempo. E num jogo de tanta importância, de semifinal, de você tá pensando em classificação, é igual quando entra um Veiga. Você tá pensando num cara de personalidade, protagonismo ali Não, dentro. eu concordo com você, mas você não acha que, por exemplo, você falou, ele entrou e fez tal coisa, ele entrou e fez É, tal coisa. então, é esse o Ele ponto. entrou e fez tal coisa, porque ele não estava fazendo quando ele estava sendo escalado como titular. Sim, eu acho que eu não questiono o Sampaoli, porque eu acho que é um esquema Não, eu tático questiono dele. muito. E técnico. Hã? Eu questiono muito. Eu acho ele maluco. Como o cara chega em menos de 10 jogos, ele botou o Esse ídolo coração do time. peludo, esse coração Assim, peludo. tá dando certo. É por causa do Bira, Santos. mas vamos lá. O Dudu não tava jogando nada. O povo falando que o Dudu não ia. O Dudu teve um trabalho físico. É, Você mano, tá não tô vendo? falando do Dudu, tô falando do Hulk dessa situação. De tirar um ídolo do time de titular absoluto
para começar a colocar ele no banco de reservas a fim dele Mas, entrar no ô, segundo Mas Bira, tempo. ele se fez tá isso porque ele tinha culhão e funcionando, teve respaldo da e diretoria. se tá Senão ele não faria. funcionando? Mas o que é funcionando? Porque o Galo tá 3 pontos da zona de Não, rebaixamento. tudo Eu acho bem. que é mais um choque Mas o ali, eu Galo acho que é uma chegou na coisa final do Da Sul-Americana. Sul-Americano, que é ótimo. Mas que todo mundo estava esperando É. também, né? Porque também não seria Bom, um vexame o Galo perder do Independente Del Valle e do Bolívar, né? Que foi antes. Seria um vexame. vendo E chega por meio esse que aos lado, E aí, trancos e ok. ô Zé, eu barrancos acho que é até a outra questão semifinal. também. O torcedor do É, não é Atlético que anda chegou. insatisfeito com o desempenho do Rony. O Rony é um cara muito correria, mas o Rony peca muito tecnicamente em Sim, muitas coisas. mas Então, sempre foi assim, assim. sempre foi assim. Então, o São Paulo, ele aposta no estilo da correria ali, mas será que não dá pra você fazer uma correria já com o Dudu e tudo mais e conseguir manter um Hulk dentro do elenco? Então, acho que, assim, são questionamentos que podem ser feitos, Sim. são válidos. O Bernard também já é um jogador de correria. Então, assim, é você montar um sistema. Eu acho que o São Paulo, ele faz, mas ele faz porque ele tem respaldo da diretoria. Eu acho que o São Paulo, ele não chega porque ele era a primeira opção. Ele chega com uma comoção porque a torcida pediu o São Paulo. Então, acho assim, tem várias coisas que acontecem ali nos bastidores do Atlético que me preocupam. Tá? Quando a gente fala de Atlético, até porque a gente vê a situação no Campeonato Brasileiro. E a gente não sabe o que vai acontecer numa Sul-Americana, né? De chegar nessa decisão. Mas eu acho que é um Atlético que precisa de ter o elenco mais em mãos. Você não pode ter um Hulk num momento desse, não sei se vai sair. Como assim? Sabe, ele tem que estar. E a gente vê que o Hulk ele tem muita cabeça, porque ele não deu nenhuma declaração. Muito pelo contrário, ele falou: tem um contrato, tem que cumprir. Então, esse Se é um não cara é um que tá puto, caminho para fala. chegar onde você quer? Para ter o elenco muito na mão, você tem que ter a sabedoria ou o culhão, como você fala, de tirar o craque, Tem. que até é uma preservação do craque. Quando ele entra bem. Não é? Eu não discordo, tô falando que eu não discordo do Sampaoli não colocar o Hulk num jogo específico, sabe? Mas eu acho que o Hulk ele precisa ter mais rodagem. Pô, o Hulk tá entrando muito pro final. Sabe? Entendi. Eu acho que assim, não é que não é um respeito. Estão desrespeitando. Nada disso. Eu acho que às vezes até uma conversa franca pro cara entender. Por exemplo, o Hulk é um cara que adora vinho. Ele falou: tô de promessa, não tô tomando vinho pela situação. Quando eu entrevistei o Bernard falou: o Hulk estava sofrendo. Porque, assim, e às vezes não é sofrendo só com o Sampaoli, não. É sofrendo de não estar rendendo De não em tá campo. rendendo. Então, às vezes, a gente viu o Abel Ferreira Pensei que mesmo na estivesse situação... sofrendo pela falta do vinho. Não, sofrendo Tá, com a você situação tá do sofrendo, Vitor falei, Roque. não tá tomando vinho. O Vitor Roque, quantas vezes não conseguiu ir bem em clubes e muito se fala que era por causa do psicológico, que você não tinha um treinador que apoiasse. Então tá recuperando o Dudu, que é um cara que a gente sabe que é difícil. O Bernard, depois de chegar, e quanto tempo o Bernard chega? No meio do ano passado, até hoje não tinha rendido. Então, assim, quando o treinador ele sabe acolher e sabe também colocar em prática, eu acho que a gente não pode perder o elenco de deixar esse tipo de declaração na imprensa à véspera de decisão. Sabe? Eu acho que você tem que resolver assim, vamos resolver em casa. E eu acho que o Abel faz muito bem isso. Não vou expor ninguém, eu tomo tapa aqui e meu elenco fica blindado, do que a gente vê esses buchichos que às vezes dentro do Atlético, eu acho que é próprio pessoal lá dentro que acaba soltando, entendeu? Enfim. Esse é o meu medo. Enfim, se você quer saber desses... Você viu que a Arinha sabe do monte de bastidor, o Bira, o Faraldo, eles sabem tudo. Se você quer saber, eu vou te fazer um convite, vou colocar um QR Code aqui, que é o QR Code do R7. Você pega o seu celular, aponta a câmera para esse QR Code, você vai direto para o R7, lá tem exatamente isso. Informação do seu time, os bastidores, estatísticas, classificação do Brasileirão, que nós vamos passar a falar a partir de agora. Tem lá também o blog do Cosme Rimoli, do Jorge Nicola. Então tá feito o convite, tá? Se você quer ficar por dentro do futebol e do esportes em geral, vai para o R7, tá? Aponta a sua câmera do seu celular para esse QR Code e vá direto para lá. Vamos falar de Brasileirão, gente? Bora. Vamos? Bora. Temos jogo esse final de semana, não sei quem tá escalado, eu sei que você tá, né, Bira, com a gente? Eu sei que também Faraldo vai para o Rio, né? Nós vamos falar já do jogo que nós vamos transmitir, mas tem rodada nesse final de semana e com novidade, né? Com a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, agora o Brasileirão tem G7. Confirmado o G7, né? Já temos aí. Confirmado, 7 times vão direto para Libertadores, né? Vamos ver a classificação? Coloca na tela. Olha ali, ó. Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, Cruzeiro em terceiro, Mirassol em quarto, em quinto, Bahia. E ali, ó, os dois azuizinhos, sexto, Fluminense, sétimo, Botafogo, é o G7. E a turma... Com alguma chance de virar G8, né? Com Cruzeiro e Fluminense ali, Exato, na Copa se do Brasil. Cruzeiro e Fluminense forem campeões da Copa do Brasil, o Vascão Muda aí, de ó, novo. Não, e aí abre uma Se o oitava Vascão não for campeão da então, Copa do Brasil, do e jeito abre que tá uma chegando. oitava o Vasco vaga também pode ser o- interessante, hein? Que Né? se Ó. Cruzeiro e... E o Corinthians, Zé? Corinthians tá ali, ó. Tá Porque em é isso, a gente né? tem Todo Vasco em mundo. oitavo, vai São virar Paulo uma e briga de todo Corinthians mundo. em décimo. Pela Sula? instabilidade, né? Bom, Sula pode ser. Pela instabilidade que o time passa, não sei. Grêmio em 11º, Red Bull Até o Galo. Bragantino em 12º, a Zona Neném.
Galo, Ceará, Internacional, Santos é o primeiro fora do rebaixamento com 32 pontos. E aí a gente tem Vitória com 31, Fortaleza com 27, Juventude com 26. Esses três ainda podem fazer um milagre de sair daí, tá? E o Sport já era, né? Já Já era. era, já era. Vocês goraram o esporte o tempo todo? Ah, Ah, será que dá pro esporte? Eu gorei. É. Inclusive, Será o que Daniel, dá Paul- pro esporte? o Daniel gorou o Paulista, esporte. Será mó que dá sincerão na esporte? entrevista, né, do último jogo. Não, a É. gente tem que começar a pensar no ano Na que Série vem, B. 2 dias Ele depois, foi demitido. sincerão mesmo, né? Mas enfim, realmente é verdade, porque não tem muito o que fazer. Nessa quarta, teve um jogo, mais um jogo atrasado, que foi o Fluminense 1, Ceará 0, gol do René. Essa vitória, gente, fez o Fluminense tirar o 6º lugar do Botafogo, mas o gol do Fluminense, cara, É foi bizarro. muito irregular. É Vamos bizarro. combinar. Você vai Bizarro. falar, né, da arbitragem. Não, então, eu vou mostrar, quer ver, ó? Ele Vamos até mostrar pediu aí. desculpa em campo. Coloca na tela, só pra gente mostrar uma coisinha pra vocês. Dá uma olhadinha nisso, ó. Aí foi dada uma falta. Dá uma olhadinha do Maicon, né? É isso? Deixa eu ver, o Marlon, perdão. Ele falando, cara, não pegou em mim, não, eu não fiz, né? Tudo bem que todo jogador faz isso, né? Fala que não foi. O juiz foi lá e falou, não, foi mão. Aí você vai ver agora a jogada, ó. Gente, que escândalo. Não, absurdo. Absurdo, Zé. Com o VAR. Sim, só pra Tira a reforçar. mãozinha, tira a mãozinha. tira a Não, mas o mãozinha. VAR não pode interferir porque é falta. Ah, tá? é verdade. Aí verdade. foi falta, olha lá. Gol. Pô, nem Cara, numa, nem não, numa é checagem absurdo. de se... Não. Ah, Não. se foi dentro ou fora da área. É. Se fosse dentro É, da área, é, E pênalti aí ou não. Pô, não é possível, tá ligado? Aí eu acho que falta uma malandragem nesse sentido do VAR, sabe? De puxar ali. Pô, a gente pode avisar se é dentro ou fora da área, não sei o quê. Porque é muito grave um negócio desse. É, Tipo, não, é. mandar um radinho assim, né? Não, olha, não foi. Eu não posso falar, mas não foi. E Mas para. tem que dar um jeito, porque é ridículo, cara. No final, o Ceará foi super prejudicado, né? É um gol que mudou o resultado, né? O VAR só podia interferir se tivesse sido marcado o pênalti, né? E aí rolou um outro lance inusitado, porque daí o jogo acabou e vocês vão ver o árbitro falando pro Marlon e pedindo desculpa. Quer ver? Roda aí. Tem a leitura labial e tá ali escritinho embaixo, vocês vão ver, né? Olha lá, o final do jogo, o Marlon na arbitragem. Olha lá, ele desculpa se eu errei. Aí, ó, aquele ali na frente dele é o Marlon. Você me desculpa, meu velho, se eu errei, irmão. Me perdoa, eu achei que tinha pegado na mão. Inclusive, se você arregaçar o volume da sua TV, você chega a ouvir ele falar. É. Tá bem. Aí tem o outro lado também, a gente critica muito, mas no fundo, são seres humanos ali. Então, e aí passíveis é de tal erro. negócio. A gente critica, pô, errou tal. Ele agora está admitindo que ele errou. É, menos mal, né? Menos É um mal e ser faz a humano, gente né, enxergar gente? como um Ser ser humano. humano Menos mal. passível de erro. Mas é bizarro do mesmo jeito, tá? Desculpa aí, velho. Pô, legal, ser humano, passível de erro, mas vocês estão errando pra caramba, mano. Sim. Então, Isso É que eu- nesse foi o caso que eu ainda não precisam tem o auxílio do estudar, VAR. Vocês precisam, mano, dar uma. Sabe, ser mais responsável com o que vocês É fazem. que nesse caso não tem auxílio do VAR. É realmente mais grave quando os erros acontecem em lances em que se checa o VAR. VAR e mesmo assim com o auxílio da imagem o cara vai lá e Tipo a banca o expulsão do erro. Plata. Tipo, pô, É. cura. Checou e manteve. É. Enfim. Isso tem acontecido de monte, né? Toda Ô, semana. Bira, fala. preciso falar com você uma coisa, hein? Acho que vamos ter Neymar em campo contra o Fortaleza. Fiquei sabendo disso. Me né? conte tudo, Em não campo, esconda nada. Não sei, mas no banco com certeza. Porque parece que ele que pediu, né? Ele já tá treinando no campo e tal, e se colocou à disposição para estar no banco de reservas, antecipando essa volta, né? Que seria só contra o Flamengo, e aí ele antecipa em 2 jogos, né? Para já estar no banco contra o Fortaleza. Zé, parece também uma atitude assim de tentar, né? O Santos está numa situação ruim e ele quer tentar Pelo menos ajudar, né? motivacional, tô aqui. Exato, né? tipo, ó, eu vou tentar, eu vou voltar antes, se for preciso, eu vou me Bira, sacrificar se for O possível. último jogo foi 14 de setembro, contra o Galo. É, e que ele foi mal e foi bem, né? Ele tava nessa toada, que ele não ia bem, Mas mas, ele tinha mas uma não ia sequência mal, ali, ele pelo menos. tinha alguns lances, É. né? Contra o Galo ele tem Lampejos, até né? o pênalti, né? Que o juiz não dá, a gente até conversou com o Salvio. Ele conseguiu engatar uma sequência Disso. de jogos, pelo menos. Conseguiu engatar uma sequência, o Santos também conseguiu engatar uma sequência que não era tão negativa, mas é aquilo, né, Zé? Precisa mudar ali o time mesmo, acho que precisa ter uma mudança mesmo de postura e acho que ele tentar se sacrificar ali para voltar antes é um pouco esse lugar de Eu acho ânimo. que houve. O último jogo do Santos foi contra o Botafogo, né?
Foi. E foi um jogo bom. Bom, 2 a né? 2 Um empate contra o Botafogo lá lá. no Newton, que não é Não, fácil. dadas as circunstâncias da catástrofe que foi a derrota pro Vitória em casa, o empate com o Botafogo não foi um mau resultado, não. Você tem agora a possibilidade com o Fortaleza e vira uma finalzinha, né? Agora, pro Santos nesse final de semana. Porque você tem Inter e Galo, que estão ali na zona do nem-nem. Uhum. Você tem Vitória e Corinthians. Não. O Não, Corinthians foi nesse quem que último é? fim O de Vitória vai semana. pegar alguém que é complicado. Eu não lembro agora Bom, quem é. Mas daqui a pouco a gente vai falar dos vamos olhar. jogos, provavelmente, e aí tem. Mas o Vitória vai jogar também numa... Cruzeiro. com o Carneiro Cruzeiro falou aqui. fora, tipo, tem que ganhar ou não, e se perder, o Santos tem que jogar contra o Fortaleza, que também tá lá embaixo, a 5 pontos só do Santos. Se o Santos ganha, abre tudo, entendeu? Então é uma rodada muito crucial, assim, para esses times que Uhum. estão nessa parte da tabela, porque rolam alguns confrontos entre times ali de baixo, e você tem a possibilidade de abrir para o primeiro da zona, que é o Vitória, que vai jogar contra um time que está no G4. No G4. Olha só, Corinthians e São Paulo também tem novidade. Faraldo, eu quero que você fale disso aqui, ó. Hugo Souza tá de volta, ele se recupera de uma luxação, né, no ombro, sofrida contra o Galo, né, no último dia 18, treinou normalmente e o Corinthians pega o Grêmio no domingo, às 4 da tarde. Fundamental a volta dele, né? Fundamental a volta dele, mas verdade seja dito, o Felipe Longo foi uma Foi grata bem. surpresa lá no Uhum. jogo do Barradão. O Corinthians ganha do Vitória, um jogo bem ruim, mas apesar da baixa qualidade técnica, com o Longo salvando ali, Foi bem mesmo. num lance em específico, ele salva. Acho que muitos goleiros tomariam, goleiros de Série A, titulares, tomariam aquele gol em cima da linha ali. Então, mas é lógico que é uma ótima notícia pro Corinthians, né? O Hugo Souza hoje é o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro, não à toa. Tem Uhum. marcado convocação ali, marcado presença nas convocações do Ancelotti, inclusive tem data FIFA chegando, né? E aí é Exato, importante vai pro sair a Hugo voltar a convocação. jogar. A convocação segunda, gente, vai estar no Joga. É verdade. Então, eu não sei qual de vocês, acho que você vem, né? Legal, estou. acho que eu Você vai tô. estar? Bira, Yara e o Abel Neto, tá? No Joga nas Legal. 11, nessa segunda, às 14 horas. Não perca, porque tem a convocação, a gente vai estar lá, E tá? é uma primeira vez do Hugo Souza, pelo menos na seleção, ter sido questionado, né? Nessa última, então. Você acha que o Garro vai ser convocado? Garro? Brincando. Não, achei que você tava perguntando sério. Não, ele tá falando, é pra ver se você tá Não. esperto. Não, gente, mas outras seleções também convocam. Então. É, vai saber. No Pô, São tava fazendo uma piada, gente. Foi uma piada. Pessoa chata. É aquela coisa tipo Rossi Não. pra titular na É, seleção tá brasileira. Não, bom, não tá tá. bom. Não, no ano Ai, passado, vamos falar, no o ano Hugo passado Souza eu vai ser entraria na sua convocado. piada. Não, no ano O passado eu Bento entraria vai na ser sua piada. convocado. No São Eu- Paulo, Senhor desculpa. Memphis, imagina, desculpa. É que tem o Memphis Depay também, que tá engatando uma sequência de jogos e vai ter a data FIFA. Pra ele também é sempre muito importante ser convocado. Achei que você ia falar da fofoca do Memphis. Vou contar, Qual não. das? Não, tô Ok, pra poder fazer ok. fofoca. Qual que é a fofoca? Do Vai, possível Yara, vai. filho. Rapidinho. Não, Ah, não vai. Filho Ele conseguiu aí engatar na e mesma tal. semana, Isso é uma coisa assim? É. Uhum. Gente, isso é um Você tricô. não tá lendo fofoca? Zé? Não, Ah, não tá é. por fora. É um possível Ai, filho na ai, Bahia. ai. A gente tinha que fazer depois com Olha extra aqui, de jogos. faltou só um Mas um deixa eu só jogo. falar. né? Então tá, Carneiro mandou a manchete. Influenciadora diz estar grávida de Memphis Depay. Se for verdade, o Memphis Depay. Literalmente. Entendeu a piada? Literalmente. Literalmente. Essa Tudo sacanagem. dum. Põe uma vírgula nessa manchete aí pra falar de futebol. Memphis moleque Depay, vai vírgula, sempre que falar, faltou velho. num treino esta semana. Teve porque problema tava- por causa de voo, né? Tava no Rio de Janeiro, no dia da Tem mega um- operação. É verdade. Tá, Sempre né? tem Mas é incrível probleminha como de ele gol. também. Mas ele nunca tá focado ali no Corinthians, né? Tá sempre em algum Tá lugar, sempre num fazendo rolê alguma no outra Brasil. coisa. Ah, tem que viver também, gente. Maneiro. Tem que viver também, né? Ah, nem. Tem que E as ver, mas tem que fazer crianças, se gol. você vai Tem que falar, honrar eu os tenho 3 Memphis milhões Cara, de é de dólares. solteira, tem que É, primeiro jogar se o bola. filho dele, se ele estiver grávido, boa. Eu tenho Memphis de pai. É. Um time cheio de problema, devendo até a alma, aí o cara não pode ir no Rio de Janeiro. Ele pode ir no Rio de Ah. Janeiro, mas ele poderia estar jogando mais no É. time Não, dele. calma aí. Poderia. Calma aí, não, calma aí. O time cheio de problema. O time, como é que você falou? Devendo Até a alma. até a alma. E o cara não pode ir pro Rio de Janeiro. Pô, eu acho que a única situação que ele não pode ir pro Rio de Janeiro é essa. Gente, mas Cara, ele fazer o quê? Se ele tá de um folga. mínimo de Se ele foi comprometimento. liberado Não, ele não pra tem isso, comprometimento. ah, Bira. A fase do Mano, Você tá de mínimo folga na dele sua transmissão foi até o aqui. Paulistão. E aí eu não Aí- volto. Aí Não, Joga mas e aí aí muita tem um beleza. problema. A gente Não, teve é um beleza. fato completamente fora da curva no Rio de Janeiro. Não foi algo Não, que acontece. Sim, sim, não. aí Mas o não foi voo- pelo gente. fato, O né? voo foi Não foi pelo complicado. fato, foi Foi pelo sim. tempo. não, foi não, pelo não. tempo. Não, ele ia Não, voltar Não, de oficialmente avião. foi pelo... Vamos, Não havia Aí não segurança houve pra- como, pra aí ele ia voar voltar de helicóptero e aí foi o tempo. E aí foi o tempo. É. Aí foi o tempo que o Tá. helicóptero não Mas podia foi voar. tudo. Pegar um não carro, foi- 6 horinhas de Dutra, nem pensar, né? Pra chegar no trabalho.
Tá bom. Temos um ponto, hein? Esse é um ponto. Esse é um Aí você ponto. venceu a discussão com Essa esse é verdade. não, Ainda questão do para ali no meio do caminho, Não, come é um isso. bolovo, né? Se eu for viajar... exato. Não, se eu for viajar e tem joga 3 da tarde... Você tem que se programar Não, mas pra Cara, eu era vou ter jogo. que pegar um E Era carro. outra, treino. é o Sr. Memphis sem incidente, faltar em treino. Ele não é o exemplo de comprometimento ali no Corinthians. São Paulo, a novidade é o zagueiro Rafael Tolói, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. O desafio do Tricolor é domingo, que é o jogo que a gente vai transmitir, né? Às 8h30 no domingo, contra o Vasco. Erros ocasionais de Rafael Tolói. O Vasco Já viu que esse tá vídeo? no auge, Grande hein? Vai meme. pegar Você já pedreiro. viu, Zé, Vai, esse vídeo? não vai Você ia ser gostar. fácil. Esse não vai vídeo é ser fácil. maravilhoso. Esse vídeo é Ó, um meme é- bom, Zé. Hã? Eu sei que você tá tentando fugir da sequência rápido, né? Uhum. Mas o meme... Mas tem um meme bom do torcedor São Paulino, quando o Tolói tá na primeira passagem, aí o narrador fala: erros ocasionais de Rafael Tolói. Aí o cara fala: erros ocasionais de Rafael Tolói. Esse casa tipinho dele. do São Paulo. É muito bom. Boa. Ô, que foi? Carneiro, você me falou uma coisa. A gente vai mostrar a Yarinha a com o Paulo mesma, Henrique, né? é isso? E domingo, tá? Nesse jogo, a gente vai ter uma parte da entrevista muito legal da Yara com o Paulo Henrique, tá? No Vasco e São Legal. Paulo. Vamos conferir os jogos, então, da 31ª rodada. Tá acabando o campeonato, gente. E Olha Zé, lá. rapidão, só pra não perder o embalo do jogo que você citou. Que loucura pensar, né? Há quanto tempo que a gente não viu um Vasco chegando com um time melhor, em fase melhor, Entre com o aspas, técnico favorito. mais, Com né, jogador de mais em seleção. alto, Com jogador de seleção, é verdade. melhor em tudo. Santos e com relação ao São Fortaleza, Paulo. Cruzeiro e Vitória, Mirassol e Botafogo. Esse jogo vai ser legal. Flamengo e Sport. Lembrando, hein? É a primeira apagada, né? Desse jogo Flamengo e Sport, que são 2, né? Então esse é um, depois o Flamengo pega de novo o Sport, né? Ainda antes da final do campeonato. Teoricamente, Corinthians e até o Grêmio. final a gente falando, né? Que o Palmeiras tem tem compromissos mais difíceis do que o Palmeiras tem um compromisso duplo contra o Santos e o Flamengo contra o Sport. Corinthians e Grêmio, mudando a página dos jogos da rodada. Bahia e Red Bull Bragantino, Ceará e Fluminense, Internacional e Galo, Juventude e Palmeiras. E o nosso jogo, ó, começa às 20h30, Vasco da Gama e São Paulo, sendo que o pré-jogo é 1 hora antes. Então, o pré-jogo é 7h30, tá? E daí, no dia 6, no meio da semana, quinta-feira, para ser mais preciso, Fluminense e Mirassol. Esse jogo vai ser bem divertido. Bem hein? divertido. Bem divertido, Fluminense e Mirassol. O jogo das 19h30 na quinta-feira, com pré-jogo às 6h30. Deixa eu ver se a gente tem tempo para abraços. Ih, rapaz, não temos. Foi eu falando do meme aquela hora, desculpa. Não, imagina, não, é que Eu não tem também. o horário aqui, não dá. Mas, cara, Bira, brigadão. Faraldo, Valeu, muito Zé. obrigado. Yarinha querida, meu coração, muito obrigado. E você que ficou com a gente, muito obrigado. O Joga nas 11 fica por aqui. Zé Luiz les diz. Beijo, tchau.